Menina africana e pomba branca europeia. Que faíscas podem surgir no deserto? Xiaomei é uma dona de casa. Ela está na África. Não só tem que dar à luz para seu marido todo o ano, mas também para outros maridos. Desta vez, ao participar da competição, seu principal objetivo não é outro. Apenas quer justiça para as mulheres negras. Provar para o mundo inteiro que eles. Mas com o Gangdan é diferente. Ele é realmente de uma família rica. Antigamente, quando estava na universidade, ele já gostava de assistir aos vídeos de sobrevivência do Bao Ge. Depois, gastou ainda mais dinheiro, contratando um oficial militar de alta patente, para ensiná-lo técnicas primitivas de sobrevivência. Ele acredita firmemente que, se conseguir perseverar, certamente se tornará um especialista em sobrevivência qualificado. Com essa convicção, os dois conseguiram se encontrar na floresta. Diferente das outras participantes, Xiaomei não demonstrou muito interesse pelos textos de Gangdan, mas ao ver a flor crisântemo, ela não conseguiu segurar o riso. De acordo com as regras do programa, os dois competidores podem trazer um item de sobrevivência, à vontade. Gangdan escolheu uma faca portátil. Xiaomei preparou uma barraca contra insetos. A tarefa deles desta vez é relativamente leve. Só precisam sobreviver nesta floresta cheia de crocodilos, tigres, leopardos, ursos e cobras venenosas, por 21 dias completos. E completarão o desafio. Eles agora decidiram primeiro encontrar um lugar, para verificar se as ferramentas de cada um estão em boas condições. Seguindo as indicações do mapa, logo encontraram um riacho cristalino. Inicialmente, planejavam continuar caminhando um pouco mais, até chegar a um local mais elevado para montar o acampamento. Ao lado de um riacho, havia uma pequena árvore derrubada por cipós. O ângulo era perfeito. Formava uma imperfeição natural. Se soubessem aproveitá-la bem, isso poderia economizar muito tempo na construção da casa. Depois de discutirem, decidiram montar acampamento ali. Em seguida, Gundam foi até a margem do rio e começou a cortar bambus no bambuzal, para passar a noite sob uma grande árvore. Uma cama suspensa, isolada do chão, é absolutamente indispensável. E esses bambus são as melhores ferramentas para isso. Como ele não tinha ferramentas adequadas para cortar, ele só conseguiu fazer pequenos cortes nos bambus. Depois, usaram o peso do corpo para quebrá-los. Xiaomei também não ficou parada. Ela foi até a margem do rio e lavou o rosto. Mostrou seu lado mais radiante diante das câmaras. Em seguida, coletou uma grande quantidade de cipós, no meio da natureza selvagem. Esses cipós podem ser usados para trançar qualquer objeto. Pode-se dizer que são meio que ouro na sobrevivência. Depois, Xiaomei ainda pegou algumas folhas de lótus. Acredito que quem já assistiu ao canal de natureza sabe que as folhas de lótus são excelentes para repelir a chuva. Mudando de cena, Gangdan já está montando uma cama de bambu. O bambu trazido de Tabaca foi fixado em uma estrutura simples. Ainda não deu tempo de amarrá-lo com cipós, mas o céu estava coberto por uma grande quantidade. A chuva chegou rapidamente. Os dois não tiveram tempo de se preparar. Com a temperatura noturna perto de 0 graus, eles se encolheram juntos, esfregando-se um no outro para manter o último calor. Para sobreviver na natureza, a tarefa essencial é ter uma fonte de fogo. O fogo não só mantém uma temperatura saudável, como também previne ataques de mosquitos. Steel é GG, que se mexeu a noite toda, sabe bem disso. E isso foi só um dia. Seus pés já estão cobertos de mordidas. Se continuar adiando as coisas da vida, teme que o próximo a ser mordido será ele. No segundo dia de manhã cedo, ele preparou uma grande quantidade de serragem, mas ainda não teve tempo de aproveitar a vida, quando sentiu uma dor lancinante nos pés. Esses pequenos são formigas de fogo. Suas mordidas são quase tão dolorosas quanto as das formigas bala. Ser mordido por elas é uma experiência indescritível. Para evitar novos ataques das formigas de fogo, os dois foram até a beira do rio. Cobriu o corpo com uma grande quantidade de lama. Embora isso não seja uma solução duradoura, contanto que consiga aguentar até alcançar o sucesso, está bom. De volta ao acampamento, Gundam tomou a dianteira, ajoelhou-se no chão e começou a usar o acendedor para fazer fogo. No início, parecia ser um especialista, mas depois de muito esforço, acabou desistindo. Aquela pequena faísca que apagou no início, nem chegou a produzir fumaça. Bem quando Bao achava que os dois teriam que passar frio de novo hoje, Xiaomei pegou o isqueiro. Com apenas 2 tentativas, conseguiu fazer fogo, mas parecia que o destino estava contra eles. Um vento soprou e apagou a chama que tanto custou a acender. Assim foi. Com o calor do corpo, ele sobreviveu mais uma noite. O tempo chegou ao terceiro dia do desafio. O ambiente ao redor ainda estava úmido. Gangdan decidiu deixar as tarefas diárias de lado por enquanto. Ele planejou renovar o abrigo. Primeiro, limpou as ervas daninhas ao redor. Depois, cortou o bambu em tiras, usando a contagem regressiva como suporte. Construíram uma casa inclinada em formato de meio triângulo. Gastaram algumas ervilhas grandes. Esse também foi um dos poucos erros cometidos até agora. De volta ao acampamento, Gangdan já tinha renovado o abrigo. Agora ele não espera mais nada. Só deseja conseguir acender uma fogueira. Senão, à noite nem teria energia para fazer nada. Ele sabia que não era bom nisso. Então ficou ao lado ajudando a Xiaomei. Ao ver essas pequenas chamas, Gangdan achou que colocar na madeira seca foi uma boa ideia, já que hoje o sol estava forte. Assim, o fogo não se apagou. Caso contrário, com as habilidades de Gangdan, receio que, se continuar congelando por mais alguns dias, voltaremos para casa para uma festa. Você acha que, chegando aqui, eles já podem começar a ter sorte? Não, não, não. Naquela noite,
Uma tempestade veio com força. Embora tivessem tomado medidas para proteger o fogo, ainda assim não conseguiram impedir a invasão da chuva. O fogo, que tinha acabado de ser aceso há poucos segundos, apagou novamente. Quando Bao viu isso, ficou completamente sem reação. Esses desafiantes são péssimos em defender o título, não é? A perda da chama era inevitável. Gangdan acha que foi porque o abrigo não era sólido o suficiente. Essa foi a razão. Ele planeja reformar o acampamento novamente. Ele quer usar uma lona para cobrir o outro lado. Assim, não só protegerá contra o vento e a chuva, mas também manterá o calor interno. O mais importante é construir um banheiro lá dentro. Não dá para ver de fora. Os dois se esforçaram ao máximo. Finalmente conseguiram construir o acampamento ideal. Parece bem mais sólido agora. O abrigo está resolvido, mas o problema da comida continua preocupando Gangdai. O mapa claramente dizia que havia muitos grandes predadores aqui, mas por que nunca consegui ver isso? Frustrado, ele vagava pela floresta, para arranjar algo para recompensar seu estômago quase vazio. Depois de tanto tempo, só trouxe de volta um inhame. Esses dias eram extremamente difíceis. Devido à chuva frequente, a moradia renovada estava prestes a desmoronar. Quando chegaram ao 11º dia do desafio, Gundam não aguentou mais. Embora seu nome seja Gundam, ele não é realmente feito de aço. A demanda incessante de essência por Mei Xiaomei, somada à falta prolongada de ingestão de proteínas, fez com que, desde o início da competição, ele perdesse nada menos que 22,5 quilos. Essa mudança fez com que a equipe do programa tivesse que pausar a competição no meio. Após algumas discussões, Gundam infelizmente teve que se retirar da competição. Depois que Gundam saiu, Xiaomei parecia uma pessoa diferente. Não só podia viver tranquilamente, como também não precisava procurar comida. Sentar-se na grande rocha à beira do rio por um dia inteiro. O que é isso? Vai ascender aos céus, mas continuar forçando assim não vai dar certo. No 18º dia do desafio, Xiaomei finalmente não resistiu e comeu o único pedaço de comida, que era o inhame deixado por Gangdan antes de partir. Embora tenha recuperado energia por um curto período, mas ainda restavam 3 dias para aguentar em jejum. Xiaomei, com a ideia de que bastava suportar um pouco mais, continuou a meditar nas rochas. Mas o que aconteceu à noite fez com que ele desistisse da competição. Por não consumir alimentos, ele ficou completamente desorientado. Acidentalmente, a barraca encostou no fogo do gás ao lado. Pegou fogo. Felizmente, ninguém ficou gravemente ferido. Mas, com esse incidente, Xiaomei, que já estava à beira do colapso, ficou ainda mais desesperada. A noite sem Gundam também parecia interminável. Finalmente, após uma longa luta interna, Xiaomei decidiu desistir da competição. Embora ainda precisemos resistir por mais 2 dias para conseguir completar o desafio, uma vitória obtida apenas sobrevivendo não será reconhecida pelo mundo. Ele afirmou que, ao voltar para casa, vai aprender mais habilidades de sobrevivência e que da próxima vez conseguirá completar o desafio. Após este desafio, Xiaomei também perdeu 56 quilos. O peso voltou ao que era quando jovem, um pouco acima do ideal. Ok, este vídeo termina aqui. Siga-me para ver mais vídeos de desafios de sobrevivência. Este é um desafio muito rigoroso. Dizem que basta ficar no diante das câmaras e sobreviver por 21 dias sob os olhos do público para ganhar uma recompensa enorme de 3 milhões de dólares. Você ficou interessado? O protagonista, Gangdan, já está participando do desafio pela 3ª vez. O prêmio que ele ganhou antes já foi todo gasto. Mas agora ele tem um filho de 8 anos e meio em casa, esperando que ele pague a mensalidade da escola. Sem outra escolha, Gangdan voltou a procurar a equipe do programa, como um ex-oficial das Forças Especiais, seja para acender fogo em situações de sobrevivência ou em combate corpo a corpo. Os Gundams são de primeira qualidade, com suas habilidades de sobrevivência. Atingir esses 3 milhões é praticamente fácil. A equipe do programa também reconhece muito sua capacidade, dando-lhe uma pontuação de 7.0. Enquanto a protagonista, Xiaomei, é uma especialista em sobrevivência e aventura. Possui uma excelente habilidade de arco e flecha. Não se deixe enganar por sua aparência muito jovem. Na verdade, Xiaomei comemorou seu aniversário de 63 anos há poucos dias, mas a equipe do programa deu-lhe uma alta pontuação de 7.4. Será que Xiaomei é uma grande figura oculta? Vamos aguardar para ver. Um ano depois, os dois conseguiram preparar macarrão sob a sombra das árvores. Xiaomei olhou para o robusto Gangdan e sorriu sem parar. Gangdan também ficou atraído pelo rosto de 63 anos de Xiaomei. Depois de se elogiarem exageradamente, eles discutiram um pouco e decidiram acampar neste lugar. Esta pequena ilha está localizada na Colômbia e possui centenas de tipos diferentes de mosquitos, dos quais metade carrega algum tipo de vírus mortal. Além disso, os grandes felinos terrestres também são uma das ameaças desta viagem. Depois de caminhar por um tempo, os dois encontraram uma casa abandonada, no meio do pântano. Dizem que um evento trágico aconteceu ali. Os moradores ouviam o rugido de uma onça à noite, e no dia seguinte, tudo desaparecia, exceto sangue. Ao ouvir essa história, Gundam desistiu imediatamente da ideia de relaxar ali. Se o Criador vier bater à porta, este episódio pode virar um caso sobrenatural. A temperatura na floresta tropical é muito alta. Caminhar por tanto tempo está sendo difícil para os dois. Felizmente, o rio não está longe deles. Agora, só precisam, antes de anoitecer, construir um abrigo para ficar perfeito. Eles escolheram um terreno mais aberto e plano. Aqui há 2 carvalhos brancos bem próximos.
Gangdan planeja construir um suporte para o mosquiteiro. Afinal, não temos fogo agora. Se formos picados por mosquitos que carregam vírus, as consequências podem ser inimagináveis. Depois de trabalhar por um bom tempo, ele conseguiu montar um poste ideal para o mosquiteiro. Xiaomei também não ficou parada. Ele pegou pequenos galhos e os empilhou em forma de cone. Ao redor, preparou lascas de madeira para uso diário. Como ele não tinha experiência de vida, Gangdan terminou de arrumar o abrigo e veio ajudar aqui, mas acabou gastando muita energia carregando lenha. Além disso, estava há muito tempo sem beber água, e agora suas forças estavam se esgotando, como um balão murcho. Completamente sem energia, Xiaomei continuou levando a panela de ferro até a beira do rio. Encheu a panela com água, com o esforço incansável de Gangdan. Trabalhou no acendedor por 3 horas. Finalmente teve algum efeito. Xiaomei saiu cedo para buscar água. Depois do cansaço de ontem, ela está se sentindo um pouco tonta e enjoada. Isso é um sinal de leve desidratação. Ela ferveu uma panela de água do rio para se reidratar. Do lado do Gangdan, ele encontrou muitas maçãs silvestres em uma árvore. Essas frutas contêm bastante água e açúcar. Fim. Gao Kai. Ela colheu um punhado cheio e levou para Xiaomei. Enquanto isso, tomou um pouco de água quente para repor a energia necessária. Mas a saúde de Xiaomei não melhorou com isso. Pelo contrário, foi piorando com o passar do tempo. No terceiro dia da competição, Xiaomei já sentia uma forte tontura e começou a apresentar sintomas de dificuldade para urinar. Agora nem consegue se sentar no chão direito. Pensando na segurança dele, a equipe do programa enviou um médico de sobrevivência ao local. Após uma série de perguntas e exames, descobriu-se que o principal problema de Xiaomei é dor e inchaço na garganta. Mas devido às limitações da tecnologia médica e Xiaomei não querer desistir da competição, só podemos fazer com que ele beba mais água por enquanto. Amanhã voltamos com o equipamento para verificar. Isso deixou o Gangdan completamente confuso. Mas ele também não entende de medicina. Só pode olhar preocupado para Xiaomei. No quarto dia, Xiaomei estava completamente grogue e começou a ter diarreia. O médico acha que talvez, no caminho para cá, Xiaomei tenha sido atacada por algum tipo de mosquito ou inseto, o que fez o vírus entrar no corpo dela. A situação agora é extremamente crítica. Embora seja muito difícil para Gangdan, a condição do corpo dela não parece nada boa. Se ela continuar brincando com Gangdan à noite, pode piorar. E assim, a história mal começou há poucos dias. Gundam parecia perdido, como se tivesse perdido sua parceira. À noite, o grande peixe o atingiu com um golpe pesado. Sem fogo, mesmo em pânico, seria impossível avançar. Ele planejava usar pedras e terra para fazer um pequeno fogão e colocar uma panela de ferro sobre ele. Assim, ele poderia não apenas ferver água e fazer sopa, mas também se proteger do vento, da chuva e de ladrões. Era um projeto muito grande. Então, Gangdan resolveu isso em 3 segundos. Agora só precisa acender o fogo lá dentro. Não sei se é por não ter mulheres por perto. Desta vez, Gangdan acendeu o fogo com facilidade. Em poucos minutos, já estava bebendo água limpa. Assim, mais um dia passou. Chegamos ao 8º dia do desafio. O céu desabou em uma chuva torrencial, dirigido por Gangdan. Este é o melhor momento para capturar a cobra não venenosa. De fato, não foi muito longe, e já encontramos uma pequena cobra com listras amarelas e verdes. Procurando comida, como no ditado a cigarra é capturada pela mantis, mas o pássaro está atrás. Gangdan rapidamente fez um movimento, realizando uma operação de amputação abaixo do pescoço da pequena cobra. Embora não seja muito grande, mas o Gangdan, que não comia há dias, não podia se preocupar com isso agora. Comparada à casca de árvore e às frutas silvestres, essa cobra já seria suficiente para ele saborear por um bom tempo. A carne de cobra grelhada estava crocante na primeira mordida, e tinha um sabor ainda melhor que o de frango. Gangdan disse que poderia comer mais 500 dessas. Chegamos ao 10º dia. Com muita fome, Gangdan sabia que não podia mais ficar de braços cruzados. Usando a habilidade herdada de seus antepassados, ele fez uma armadilha para pássaros. Assim que o pássaro pisasse no galho acima, a corda se apertaria imediatamente, prendendo-o. Parecia algo simples, mas a teoria era promissora, enquanto a realidade era dura. Depois de um dia cansativo, ele não teve nenhum resultado, e ainda machucou o pé nos espinhos. Sem ter o que fazer enquanto se recuperava no acampamento, ele teceu um par de sandálias de folhas. O que Bao quer dizer é, porque não mostrou suas habilidades antes. Só quando sofreu é que percebeu, não é? Passaram-se mais alguns dias. Gangdan decidiu ir à beira do rio tentar pescar. Ele preparou anzóis afiados e minhocas. Os peixes vieram para o pântano. Passo a passo, ele caminhou até a margem do rio, sem saber que um crocodilo já o havia notado. Ele, Gangdan, sem perceber, caminhou até um monte de capim à beira do rio. Planejava lançar o anzol diretamente daqui, mas acabou usando força demais e assustou os peixes. O plano de pesca falhou novamente, justo quando os espectadores achavam que ele iria desistir. Gangdan teve a sorte de encontrar várias maçãs serpente em uma grande árvore. Essas maçãs seriam suficientes para ele sobreviver pelo tempo restante. E assim foi. Sempre determinado, Gangdan sobreviveu com frutas e cascas de árvore, superando o desafio de 21 dias. Ele, emocionado, apagou a fonte de fogo, pegou o mapa e foi até o último ponto de encontro. A equipe do programa também estava lá, conforme prometido, esperando por ele. Finalmente, Gangdan também conseguiu realizar seu desejo de ganhar o prémio de 3 milhões. Finalmente posso voltar para casa e relaxar. Pronto, o vídeo de hoje termina aqui.
Siga-me para assistir a mais vídeos de sobrevivência na selva. Essa garota, mais resistente que muitos homens, já está há 10 dias sem comer nada. Ela mira cuidadosamente no crocodilo do outro lado do rio. Com um tiro preciso, acerta o crocodilo diretamente. O ar ao redor a impede de chegar à margem. O protagonista, Gang Dai, é um caçador profissional. Ele costuma explorar a natureza com o irmão mais novo. É um guia experiente em ambientes selvagens. A protagonista, Xiao Mei, é uma veterana militar. Ela serviu por 10 anos em uma base especial da Força Aérea. Após voltar para casa, ela aperfeiçoou suas habilidades de arco e flecha com precisão impecável. Não se deixe enganar pela aparência dela, que lembra um homem. Na verdade, ele já foi um homem, só que depois fez a transição de gênero. Agora não só tem seios, mas também um pênis. Pode-se dizer que é uma pessoa binária. Só não sei se o Gangdan, quando o vir, vai acabar ficando retraído. Nesse momento, Gangdan ainda está tranquilamente, caminhando até o ponto de encontro, com a imagem do belo rosto da protagonista na cabeça, e seu corpo gracioso e elegante. Só faltava saudar o roteiro com uma reverência, mas quando levantou a cabeça, deu de cara com um homem musculoso e nu. Gundam ficou instantaneamente paralisado, e ainda deu uma espiada na Xiao Mei, só para perceber que era maior que o dele. Revelou um sorriso estranho. Ele realmente sabe se divertir, esse estrangeiro. Após uma conversa, Xiao Mei também começou a relaxar. Parece que Gangdan não se importou com seu gênero. De acordo com as regras do programa, os dois podem levar um item de sobrevivência cada para a competição. Mas Xiao Mei trouxe um arco e flecha e uma panela. A razão é que ele conta como 2 pessoas, certo? Dessa forma, a equipe do programa não tem escolha. De acordo com o mapa, há um rio mais largo nesta planície. Ao redor, há muitos animais carnívoros. O mais comum é o crocodilo do Nilo africano. É um tipo de crocodilo bastante comum. E na terra ainda há a patrulha do irmão. Se encontrar alguém desobediente, apenas jogue para o lado. A partir das pontuações originais dadas pelo programa, para os dois. Eles também não são pessoas simples. Logo ao partir, já planejam capturar um crocodilo para continuar. Andar na planície sem cobertura. É fácil ser atingido pelo sol escaldante e sofrer insolação. No chão seco, há muitos galhos solitários. Tornou a caminhada dos dois mais difícil. Felizmente, tinham um mapa para guiá-los. Eles não gastaram muito tempo na viagem. Logo, um rio cristalino apareceu diante deles. Os crocodilos ao longe indicavam que ali não era um lugar seguro. Mas Steel EGG não hesitou, ainda segurando a faca de corte. Um crocodilo tão grande precisa ser cortado em várias partes. Xiao Mei também não fica atrás. Ela pega o arco e mira direto no crocodilo. Acertar ou não, não importa. O importante é mostrar sua atitude. Preparar o crocodilo psicologicamente para ser repreendido. Depois, encontram uma parede de pedra adequada para morar. Planejam estabelecer residência aqui, para evitar picadas de mosquitos e infecções por vírus. Eles cobriram o corpo com uma grande quantidade de lama. Queriam caçar um crocodilo para comer, mas gastaram muito tempo construindo o abrigo. A escuridão aumentou muito. A dificuldade da caça. Então os dois decidiram simplesmente descansar. Por enquanto, deixaram o crocodilo em paz. Vamos enfrentá-lo novamente amanhã. O vento da noite estava muito forte no ponto de encontro 300. Mesmo com uma fonte de fogo, os dois ainda acordaram por causa do frio. Gangdan sugeriu que os dois se abraçassem para se aquecerem. Mas Xiao Mei disse que não podia comprometer seus princípios. Sem outra escolha. Eles passaram a noite sentados ao lado da fogueira. A solidão e a tristeza atormentam Gangdan, fazendo com que ele dormisse apenas 10 minutos à noite. Na noite passada, devido à má localização da moradia, havia muitas correntes de ar. Então, na manhã seguinte, eles decidiram construir um novo abrigo. Gangdan recolheu muitas folhas para fazer painéis de proteção contra o vento para o abrigo. E a Xiao Mei, devido à sua constituição física e ao longo tempo sem beber água, sentiu um pouco de tontura. A sensação de queimação na pele a impediu de fazer qualquer coisa. O bondoso Gangdan derramou um pouco de água morna sobre ela, mas infelizmente não adiantou nada. O clima quente e a falta de sono. Além disso, foi necessário muito esforço para construir um abrigo. Gangdan suportou tudo isso sozinho e em silêncio. Ele até entregou água fervida recém-resfriada para Xiao Mei. Com essa gentileza, você se apaixonou por ele. À noite, as vantagens do novo abrigo ficaram evidentes. Sem o incomodo do vento frio, ele dormiu tranquilamente e profundamente. Além disso, as chamas aumentaram a temperatura da noite. Esse ambiente real fez com que Gangdan ficasse na cama. E não é culpa dele. Ontem ele estava exausto o dia todo, além do súbito aumento do conforto para dormir. É como você, que passou o dia assistindo vídeos no inverno, e se enfiou debaixo das cobertas até as 2 da tarde. Xiao Mei também não acordou. Afinal, ontem eu fiquei só preguiçando. Ele quer que o Gangdan descanse bem hoje. Enquanto isso, vou procurar comida ao redor. Não tem problema sair, mas ao sair, o Gangdan acabou se metendo em encrenca. Dias sem comer, somados ao trabalho excessivo, fizeram com que seu corpo chegasse ao limite no instante em que se levantou. A cabeça começou a encher de sangue. O corpo inteiro perdeu a consciência. Ao cair, ainda bateu a cabeça na pedra. O pessoal do programa ficou assustado e mandou um monte de gente para verificar sua condição naquele momento. Na verdade, não é nada sério. Só que, agora está em um estado de coma meio morto meio vivo. A equipe do programa não ousou perder tempo. No palco, Gangdan foi direto para a sala médica. Felizmente, conseguiram salvar Gangdan, mas,
Com essa situação, continuar na competição é impossível. Como ele foi eliminado no terceiro dia, sua pontuação caiu para 6,5. Viu? Esse é o resultado de bancar o herói. Ao saber que Gangdan acumulou tanto para Xiao Mei, ela chorou inconsolavelmente sozinha no acampamento. Agora ele se sente extremamente culpado. Se não fosse por sua saúde debilitada, que fez Gangdan assumir tantas responsabilidades, ele não teria desmaiado e sido forçado a abandonar a competição. Devastada, Xiao Mei perdeu completamente o desejo de caçar. Passou o dia inteiro deitado no acampamento. À noite, foi acordado pelo barulho irritante das criaturas nas árvores. Xiao Mei olhou para as proteínas pulando vivas nas árvores. Pensou que finalmente teria carne para comer no dia seguinte. Mas no dia seguinte, quando pegou o arco e flecha para caçar, ficou surpreso. Havia cerca de 15 dessas criaturas. O líder deles parecia ter mais ou menos a mesma idade de Xiao Mei. Se atacar precipitadamente, não vai ganhar absolutamente nada. E ainda pode ser despedaçado no ato. Xiao Mei planeja voltar e elaborar um plano de batalha detalhado. E isso levou vários dias. Comparado a arriscar a vida para caçar aquela coisa, ele prefere dormir no acampamento. Durante esse tempo, ele também encontrou um monte de coco de elefante. Lá dentro havia algumas sementes que os elefantes não conseguiram digerir. Parecia um pouco nojento. Mas, ao comer, era crocante e incrivelmente saboroso. O curioso é que, devido à impossibilidade de cuidar da aparência pessoal na selva, a barba de Xiao Mei, que não aparecia há muito tempo, voltou a crescer. Agora ela está parecendo muito com o long hair dos filmes. Hoje, Xiao Mei planeja fazer algo grandioso. Ela pega o arco e flecha e caminha em direção à margem do rio. Infelizmente, a flecha quebrou. Caso contrário, poderia ter feito cócegas no crocodilo. Desolada, Xiao Mei volta para o acampamento e continua passando fome. Os mosquitos à noite são como cães raivosos, mordendo incessantemente sua pele. A Xiao Mei estava tão irritada que não aguentava mais. Sem querer, acabou arranhando o próprio mamilo até sangrar. A equipe do programa rapidamente chamou os médicos para verificar. Por causa do mosaico, Bao Jie também não sabia o que tinha acontecido. Só viu o médico costurando o mamilo dela, fazendo um total de 48 pontos. A dor fez Xiao Mei mostrar os dentes e gemer. Embora já esteja tão ferido, ele não pretende desistir da competição, porque quer provar ao mundo que os geminianos também são fortes. Nos dias restantes, quando tem sede, vai até o rio buscar água. Quando tem fome, vai ao rio pegar algumas conchas para tentar a sorte. Ele não fez mais nada perigoso. E assim chegou ao último dia da competição. Extinguiu a chama que o acompanhava há muito tempo. Pegou o mapa e iniciou o caminho final para a evacuação. Porque havia muitos crocodilos à beira do rio. Mas, acima, havia muitos grandes predadores. Então, ele escolheu o trecho de rochas na montanha, mais difícil de atravessar. Cada passo era um grande desafio para os pés. Depois de enfrentar inúmeras dificuldades, ele finalmente chegou ao ponto de evacuação. Entraram nos veículos de evacuação. Após este desafio, ele perdeu 13,5 quilos. A pontuação do programa subiu para 8,2. Ok, o vídeo termina aqui. Siga-me para ver mais vídeos de sobrevivência na selva. Outros vêm para a selva para passar fome. Mas estes dois participantes do desafio transformaram isso completamente em um buffet ao ar livre. Um passarinho não é suficiente. Então pegam um maior. Deitados-nos à beira do rio, sentindo a brisa refrescante e saboreando um crocante pedaço de carne de pássaro assado. Esse tipo de vida é simplesmente perfeito. O protagonista é um especialista em manejo vindo da África do Sul. Dizem que, quando tinha pouco mais de 10 anos, consegue abater um javali adulto. Já estabeleceu sozinho um recorde de sobrevivência de 15 dias na selva. Recentemente, o irmão dele também participou do programa. Foi aquele do episódio anterior que, além de não encontrar nenhuma garota bonita, ainda desmaiou e bateu a cabeça numa pedra, o azarado. Depois disso, ficou muito decepcionado consigo mesmo. Como irmão mais velho, Gangdan precisa ajudar o irmão mais novo a recuperar a dignidade. Além disso, sua filhinha de apenas 1 mês de idade ainda precisa de dinheiro para o leite. Ele decidiu em silêncio que nesta luta ele só pode vencer, nunca perder. E a protagonista Xiao Mei é uma recém-formada de 24 anos. Por nunca ter experimentado as maldades da sociedade, decidiu participar do programa para tentar. Ele também é um entusiasta de equitação. Já participou de uma competição de 1000 quilómetros. Adora cavalgar diferentes cavalos e galopar por aí. Claro, também gosta daquele tipo de cavalgada no mesmo lugar. 10 anos depois, eles conseguiram destruir na floresta. Gangdan viu que era uma grande beleza. Feliz para caramba, esqueceu completamente que veio participar de um programa de sobrevivência na selva. Isso é empolgante. De acordo com as regras do programa, cada participante pode levar um item de sobrevivência. Xiao Mei trouxe um facão. Mesmo em pânico, pode ser usado para lidar com predadores. E Gundong trouxe o arco e flecha da família. Dizem que este arco era do avô dele, passado pelo avô. Já tirou a vida de 999 animais. Desta vez, ele espera alcançar 1000. E a equipe do programa gentilmente preparou para eles uma panela e um acendedor. Com esse nível de benefícios, até o Bao Jie quer participar. De acordo com o mapa, eles estão bem no centro do arquipélago de Zâmbia. A melhor opção agora é encontrar um rio antes de anoitecer e construir um abrigo por perto. Há muitos mamutos na floresta.
Eles comem como o irmão corvo em cada refeição. Costumam arrancar as árvores pela raiz, como se fosse uma estrada recém-aberta. Com o Steel e o Bullet, eles foram direto para a beira do rio. Agora, só precisam atravessar este rio cheio de crocodilos à espreita, para chegar ao destino. O quê? Embora tenha ocorrido um pequeno contratempo, mas, felizmente, o crocodilo não tinha muito interesse na Xiaomei. Isso permitiu que eles atravessassem o rio sem grandes problemas. Logo, os dois encontraram um terreno plano adequado para montar um abrigo. Depois de uma longa jornada, decidiram primeiro acender uma fogueira. Queriam ferver um pouco de água para matar a sede. Após algum esforço, o céu começou a escurecer gradualmente. Gundam planeja cercar este lugar com galhos secos, para fazer uma parede de proteção temporária. Ele começa imediatamente. Gundam coleta restos e túmulos antigos por toda parte. Cada vez fica exausto e sem fôlego. Ele não ousa gastar muita energia construindo um abrigo, porque o potencial sangrento de seu irmão está bem diante dele. Felizmente, no final, eles ainda tiveram coragem de terminar a montagem antes de escurecer. Achávamos que poderíamos finalmente ter uma boa noite de sono, mas, no fim, um elefante apareceu no meio da madrugada. Parecia que estava sob efeito de esteroides, gritando loucamente ali perto. Por causa disso, Gangdan só conseguiu dormir 1 hora a noite toda. Só podemos dizer que a história sempre se repete de forma impressionante. No episódio anterior, Gangdan também ficou exausto de tanto trabalhar. E então à noite dormi apenas 10 minutos. No dia seguinte, desmaiei completamente. Mas o irmão sempre é mais forte que o caçula. Gangdan, com sua forte determinação, levantou-se cedo, para verificar a segurança ao redor do acampamento. Não tinha ido muito longe, quando encontrou um pássaro cantando na árvore. Ele canta muito bem. Emocionado, Gundam pegou o arco e começou a atirar. Infelizmente, este pássaro é pequeno e muito ágil. Parece que hoje Gundam vai voltar de mãos vazias. Xiaomei também não ficou parada. Ela foi até a beira do rio, planejando fazer uma armadilha para peixes, usando o facão para cortar galhos flexíveis. Pouco a pouco, descendo na forma de azul. Depois, colocou a armadilha de peixe, na saída de um pequeno riacho. Mas a comida de hoje ainda não foi garantida. Só resta suportar a fome durante a longa noite. Gangdan ainda não desistiu de querer comer carne de pássaro. Mas, tão fraco como está, ele não consegue nem mirar no alvo. Quanto mais segurar o arco e flecha, não é uma tarefa fácil. Exausto, ele caiu direto no chão. Sem opções, Xiaomei só pôde ir até a beira do rio para espairecer. Por coincidência, ela acabou encontrando alguns moluscos. Finalmente, tinham proteína para comer, embora não fosse muita carne. Eles saborearam cuidadosamente essa fonte de alimento tão difícil de conseguir. Ao ver a armadilha de pesca feita por Xiaomei, e perceber que não havia nenhum resultado, Gangdan soube que precisava tomar uma atitude. You got it cuts we got a bad what. Um mestre Dozong é realmente aterrorizante, nessa situação de fome extrema. Gangdan recorreu à sua arma mais poderosa. Com uma única flecha, limpou completamente a cera do ouvido do passarinho. Ainda aquela velha frase, embora não seja muito, eles estão gratos por poderem jantar. Gangdan depenou completamente o passarinho. E depois colocou na fogueira para assar. Depois de tantos dias com fome, finalmente comeram carne assada diante das câmaras. Uma mordida e estava crocante. Simplesmente delicioso. Achei que eles estariam sem comida. Mas de repente Gangdan enlouqueceu. Pegou o arco e saiu correndo. Xiaomei, com uma expressão confusa, foi atrás dele. Quase ligou para a polícia no 911 para pegá-lo. Mas quando viu Gangdan, ele estava com uma galinha de Angola na mão. Se este frango de 5 quilos fosse vendido no mercado, poderia valer centenas de dólares. E foi capturado facilmente pelo Gangdan. Parece que ele tem suas habilidades. Há pouco estava economizando ao comer um passarinho. Agora está devorando uma coxa de frango grande. A comida fornecida por esta galinha de Angola é suficiente para sustentá-los até o fim do desafio. Cada dia seguinte é um prazer. Sentindo a brisa do mar e comendo churrasco, aguardando a chegada do 21º dia. Esses 3 milhões de dólares não estão ao nosso alcance. Assim mesmo, chegamos tranquilamente ao último dia do desafio. Os dois apagaram o fogo, pegaram o mapa e partiram para a rota de evacuação. Embora tenham encontrado muitos senhores crocodilos pelo caminho, eles conseguiram superar tudo sem grandes perigos. Após um longo período de desafios, eles finalmente chegaram à praia de evacuação final, e embarcaram no navio de resgate. Esse irmão é realmente muito melhor que o caçula. Não só completou o desafio com facilidade, como também recebeu o chamado do pai da Xiaomei. Parece que ele pode se tornar um guerreiro residente. No final, Gangdan perdeu 18 quilos neste desafio. Sua pontuação subiu para 7,7. Enquanto isso, Xiaomei perdeu apenas 11 quilos. Sua pontuação aumentou para 7,5. Ao ver esses números, Bao Jie imediatamente entendeu porque o pai do irmão de Xiaomei estava tão ansioso para conhecer Gangdan. Espero que o Gangdan não seja levado para comer amendoim. Bem, o vídeo de hoje termina aqui. Siga-me para ver mais vídeos de sobrevivência na selva. Quão fácil é ganhar 3 milhões de dólares? Basta sobreviver 21 dias na selva, com uma pessoa do sexo oposto nua. Você se atreve a aceitar esse desafio? A protagonista de 20 anos, Xiaomei, é um recém-formado em Harvard, um aluno brilhante. Embora seja de humanas, ele sempre amou esportes radicais, adora escalar montanhas com a melhor amiga. Sobrevivência ao ar livre também é uma habilidade deles. Aos 8 anos, já havia conquistado um campeonato juvenil de futebol, campeão e prêmio de recorde de sobrevivência na selva. Mesmo assim, ele
que deveria estar na melhor idade, acabou desenvolvendo a síndrome de Asperger, que é um tipo severo de autismo. Desta vez, ao participar da competição, foi para ganhar o prémio final de 3 milhões, para pagar os custos médicos de até 1 milhão. O protagonista Gangdan também é um extremo, entusiasta de desafios, e ainda trabalha como consultor de turismo local. Ele é especialista em habilidades de sobrevivência primitivas. Vários tipos de técnicas de vida também são seu ponto forte. Ele gosta de fazer apresentações de equilibrismo na beira de penhascos. Pode-se dizer que é um verdadeiro homem de coragem. 10 anos depois, os dois se reencontraram na pradaria. Olhe só, os músculos definidos de Gangdan e suas habilidades com a espada. Xiao Mei ficou completamente corada. E, com a orientação de Gangdan, seu coração, antes fechado pelo autismo, começou a se abrir. No final, ela até deu um high five com Gangdan, toda feliz. De acordo com as regras do programa, cada um pode ter seu próprio item de sobrevivência. Xiao Mei está levando um facão, enquanto Gangdan trouxe um rolo de linha de aço feita de óleo e fibra. É uma ferramenta poderosa para fazer armadilhas. Xiao Mei olhou para isso com desdém. Seu instinto dizia que não tinha utilidade. Em seguida, pegou o mapa, para economizar tempo e fazer outras coisas à noite. Eles decidiram o objetivo e partiram diretamente. Os espinhos que crescem na árvore de acácia são definitivamente uma das coisas mais temidas pelos sobreviventes. Eles não precisam de muito esforço para perfurar a sola dos pés. Gangdan e Xiao Mei são obrigados a diminuir a velocidade, para garantir que não sejam perfurados e infectados por bactérias. Mas a sorte deles foi realmente boa. Não caminharam muito, e já viram um búfalo esvaziado por cães de caça. O sol escaldante já havia endurecido a pele, perfeito para fazer sandálias. Eles cortaram uma parte e colocaram na bolsa para levar. Um ano depois, finalmente, encontraram um lugar adequado para construir uma casa. Esta é uma grande árvore inclinada. Durante o dia, pode servir como um guarda-sol perfeito. À noite, bloqueia o vento frio que uiva. É realmente muito confortável. Eles planejam cercar a árvore com uma cerca improvisada, para evitar serem atacados enquanto dormem. Quanto a fazer fogo, Gangdan pode fazer isso até de olhos fechados. Depois de beberem uma chaleira de água fervida limpa, foram juntos coletar a resina necessária para fazer explosivos. Gangdan também aproveitou o couro bovino cortado anteriormente para fazer 2 pares de sandálias de madeira, assim não precisariam se preocupar com plantas perfurando a sola dos pés. À noite, com o apoio das chamas, os dois conversaram animadamente. Isso fez com que só acordassem às 13 horas do dia seguinte. Gangdan chegou à beira do rio e fez uma armadilha de Bushman. Se tiver sorte suficiente, esta armadilha de mola poderá ajudá-los a capturar muita proteína, mas parece que não está funcionando muito bem. No entanto, Gangdan não desistiu, e armou armadilhas em vários lugares. E ainda ensinou pacientemente a Xiao Mei onde colocar essas armadilhas, para capturar presas mais facilmente. O tempo está começando a esfriar. Gundam planeja fazer um forno para dormir. Primeiro, construa a forma com raízes e cipós. Cubra com grama seca e lama para fixar no chão. Cave uma depressão para queimar lenha e se aquecer. Depois moldaram o barro em forma de telhas e cobriram por cima. Assim, mamãe não precisará mais se preocupar que eu passe frio à noite. Depois de terminar tudo isso, Gangdan teve a sorte de encontrar um pássaro preso na armadilha. Embora fosse pequeno, os dois já estavam há dias sem comer. Ao receber a boa notícia, Xiao Mei correu até o lago para pegar um balde de água fresca e recompensar Gangdan. À noite, os dois estavam sentados ao lado da fogueira, assando os pássaros que haviam capturado. Mas o cheiro da carne assada atraiu uma matilha de cães de caça. Felizmente, o rugido poderoso de Gangdan os assustou e os fez fugir imediatamente. Por causa disso, Xiao Mei passou a admirar Gangdan. Ela se aproximou dele por vontade própria e fez alguns movimentos dignos de conteúdo pago. Chegamos ao 7º dia do desafio. Enquanto Xiao Mei saía para buscar água, ela encontrou um pássaro morto na armadilha. Um sentimento de culpa a invadiu imediatamente. Embora ele participe frequentemente de esportes radicais, a educação familiar o ensinou que tirar a vida de outros para sobreviver é algo extremamente vergonhoso. Na verdade, é só um pouco de exagero juvenil. De volta ao acampamento, após alguns elogios, o humor do jovem melhorou imediatamente, e os dois puderam desfrutar de uma deliciosa proteína novamente. Mas, nesses últimos dias, a vida de um pequeno pássaro, com certeza faria o estômago protestar. Enquanto Gangdan saía para buscar água, ele aproveitou para inspecionar o acampamento. Descobriu 2 ovos de galinha de Angola. Então, ele armou mais de 10 armadilhas nas proximidades. Afinal, uma galinha de Angola pesa até 2,5 kg, o suficiente para alimentar 2 pessoas por um bom tempo. Mas nos dias seguintes, ambos não conseguiram nada. O tempo avançou para o 10º dia do desafio. Como de costume, Gangdan foi a cada trilha linear para verificar se havia algum progresso. E, à distância, viu um pássaro verde escuro pendurado à beira da vegetação. Parece que a sorte estava melhor hoje. Quando ele estava prestes a voltar para contar a Xiao Mei, enquanto tentava ser atencioso, viu um pássaro destemido bebendo água na beira do rio. O que é ser um homem de verdade? Isso é ser um homem de verdade. Ele resolveu o problema com uma pedra. Gangdan voltou para o acampamento com sua colheita. Xiao Mei, embora dissesse que era cruel, não conseguiu esconder o sorriso no canto da boca. A carne de pássaro queimada estava crocante e deliciosa. Uma mordida e você fica querendo mais. Mas os dois sempre viveram, sem saber se teriam a próxima refeição.
Xiao Mei estava tão faminta que queria dar umas boas mordidas na perna de elefante que passava pelo acampamento. Claro, isso não é realista, embora ele seja bom em comer pássaros. Gangdan também não é feito de ferro. O que o deixou ainda mais sem palavras foi que a armadilha que ele acabou de preparar foi destruída por um pisão de elefante. Ele estava completamente entorpecido, especialmente à noite, quando frequentemente era acordado pelos gritos dos elefantes. Sentia que estava prestes a desmoronar, mas ele também sabia que Xiao Mei precisava muito desse dinheiro. O dinheiro para o tratamento foi usado, mas eles resistiram com determinação. O tempo passou até o 18º dia da competição. Enquanto patrulhava, Gangdan finalmente encontrou rastros de pássaros na armadilha. E não era apenas um, mas dois de uma vez. Depois de muitos dias, finalmente puderam comer carne de pássaro suculenta. Desta vez, ainda guardaram um deles para o último dia, como reserva de energia. No 20º dia, Gangdan pegou mais 2 pássaros. Foi realmente uma sorte inacreditável. Achávamos que seria difícil passar por isso, mas agora eles têm comida mais do que suficiente. Tanto que puderam se dar ao luxo de assar um pássaro para cada um. A carne assada estava tão bem cozida que até os ossos eram crocantes. Cada mordida era simplesmente incrível. Finalmente chegamos ao último dia. Quando o fogo se apaga, os abrigos são desmontados, e todos entram nos carros para partir imediatamente. Gangdan perdeu 20 quilos neste desafio. Sua pontuação subiu de 7,0 para 7,8. Já Xiao Mei, porque passou o tempo todo comendo aves, praticamente não fez mais nada. Só perdeu 10 quilos. A avaliação só subiu de 6,1 para 6,6. No final do vídeo, Xiao Mei ainda convidou animadamente Gangdan para um desafio. Em casa, as coisas são diferentes, certo? O vídeo de hoje termina aqui. Siga-me para assistir a mais vídeos de sobrevivência na selva. Esses desafiantes tiveram muita sorte. Cada um estava aproveitando as maravilhas das férias de verão em casa. Momentos felizes. Até que foram convocados pela produção do programa. Se conseguirem sobreviver 14 dias sem roupas, em Santa Rosa, no México, ganharão uma recompensa enorme de $1 milhão. O jovem de 20 anos, Gangdan, não queria passar por esse tormento. Para ele, que é um herdeiro rico, esse milhão não faz diferença. Mas ao saber que poderia brincar de cosplay nu com uma jovem de 18 anos na floresta tropical, ele desistiu imediatamente do torneio de promoção do jogo e correu para o ponto de encontro. Enquanto isso, a protagonista Xiao Mei estava tímida no início. Afinal, ela só tem 18 anos. Só tinha visto alguns em pequenos filmes. O roteiro era apenas para retratar a crueldade da sociedade. Ela seguiu a equipe do programa até o ponto de encontro. Na hora de tirar a roupa, ela ainda olhou timidamente para o motorista. 10 anos depois, eles finalmente se encontraram com sucesso ao lado de uma grande parede de rocha. Ambos estavam vendo pela primeira vez alguém da mesma idade sem roupa. A roupa fez os hormônios explodirem instantaneamente. Uma conversa mais profunda também fez com que os dois se entendessem melhor. Logo depois, Gangdan pegou um isqueiro, que era o item de sobrevivência que ele trouxe desta vez. Enquanto isso, Xiao Mei trouxe uma faca militar nepalesa. A mãe dela disse que, se alguém tentar fazer algo contra ela, é só pegar essa faca para se defender. Deixa outra pessoa saber o que é a tristeza dos pássaros. Em seguida, pega o mapa. Após determinar o destino, parte imediatamente. Nesta floresta tropical, chuvas prolongadas frequentemente causam enchentes repentinas. Ao olhar ao redor, tudo o que se vê são cachoeiras por toda parte, o que torna o habitat disponível para os dois ainda mais restrito. Ainda bem que tiveram sorte. Encontraram um paredão de rocha natural, que servia como abrigo contra a chuva, e ao lado havia um riacho cristalino. Mas o animado Gangdan começou a agir sem hesitar. Nem sabemos se essa água tem algum aroma de animal misturado. Depois de organizar um pouco o acampamento, Xiao Mei ficou encarregada de cortar madeira seca para a fogueira. Gundong vive no acampamento. Como já é tarde, os dois, sem experiência, não podem sair para caçar. À noite, devido a diferenças de personalidade, eles ainda tiveram uma grande briga. No dia seguinte, chegaram ao rio agitado, querendo encontrar sinais de peixes. Infelizmente, depois de muito tempo, não viram nem uma escama. Felizmente, eles tiveram bastante sorte. Em uma planície, encontraram muitos frutos demoníacos selvagens. Os dois se agacharam no chão para comer, mas disseram que, além de azedo, tudo estava bom. Só que depois de comerem dezenas deles, começaram a sentir um pouco de náusea. Ele disse que isso é como da vez em que comeu 12 hambúrgueres de uma só vez no KFC. Quando eles estavam sem ideias e prestes a desistir, um grande sapo apareceu na frente dos dois. Xiao Mei usou um golpe de garra de dragão e o capturou, mas, por causa desse tipo de sapo, os olhos dele liberam um pouco de veneno. Gangdan acabou amputando tudo abaixo do cérebro. No segundo dia aqui, já conseguimos comer uma deliciosa fonte de proteína. Parece que os próximos 10 dias de erros serão coisa do passado. De volta ao acampamento, Gangdan jogou o sapo na panela e planejou preparar para Xiao Mei um sapo cozido em água morna. O sapo ainda estava com a pele. Será que Gangdan estava com pressa para buscar sal? Como esperado, à meia-noite, o estômago do Gangdan parecia estar em revolta. Ele passou a noite inteira indo ao banheiro. Pode-se dizer que virou 7 vezes por noite. Durante o dia, ele também estava completamente sem energia. Sem escolha,
Xiao Mei teve que, sozinha, assumir todas as responsabilidades. Ela não só precisava cortar lenha para viver, ainda precisava sair para caçar comida. Ele chegou ao pé da cachoeira e descobriu que havia muitos peixes na água. Usou pedras para montar uma armadilha no caminho obrigatório dos peixes. Sempre que eles passassem por esse portal de pedras, todos se tornariam presas fáceis para o pequeno Meidi. Depois de descansar por um tempo, Gangdan também não ficou parado. Ele voltou ao lugar onde havia colhido frutas antes para tentar a sorte. De repente, ele viu um baiacu passar rapidamente pela grama. Ele voltou ao acampamento e pegou um pouco de carvão. Ele planejava usar uma cesta de fumaça para forçar o baiacu a sair do buraco. Embora o plano parecesse perfeito na imaginação, a realidade sempre gosta de dar golpes duros nas pessoas. Por mais que Gangdan se esforçasse, a planície inteira permaneceu completamente silenciosa. Do lado de Xiao Mei, também não houve nenhum progresso. A queda brusca da temperatura à noite tornou-se uma grande ameaça. Os dois agora nem têm ânimo para tremer de frio. Gangdan está desanimado por isso. Ele acha que foi culpa da Xiao Mei por não cuidar bem dele, e que isso levou ao fracasso na caça. Além disso, saiu furioso. Enquanto isso, Xiao Mei, embora magoada, mas para conseguir completar o desafio, ele ainda aguentou firme. Ele disse que agora só espera que Gangdan possa recuperar a confiança, mesmo enfrentando tantas dificuldades, fazendo tantas coisas. Ele não se importa. Uma mulher tão dedicada e trabalhadora, Gangdan não sabe valorizar. E foi para a floresta ficar sozinho, irritado. Ele também não fez isso por outro motivo. Já estava tão exausto. À noite, Xiao Mei ainda só deixou ele encostar, mas não entrar. Ela ficou cheia de raiva e não sabia como descarregar. Dizem que manter a calma é a melhor solução. Gangdan sentou um pouco na floresta tropical. Achou que tinha exagerado no que disse antes. Então voltou ao acampamento para falar com Xiao Mei. Com um abraço, os dois resolveram o mal-entendido. Xiao Mei também não culpou ele pelo erro. E disse que, depois que ela adormecesse esta noite, Gangdan poderia fazer o que quisesse. Naquela noite, Gangdan e Xiao Mei ainda conversavam ao lado da fogueira. Quando ele virou a cabeça, percebeu que havia um pássaro pousado em um galho próximo. Gangdan pegou um pedaço de pau e começou a cutucar sem parar. Finalmente conseguiram capturar. Embora esta carne seja menos do que a do sapo que comeram antes. Mas neste momento, os dois já não se importam com isso. Xiao Mei colocou o lagarto no fogo para assar. E depois dividiu com Gangdan, metade para cada um, saboreando cuidadosamente esta carne assada tão difícil de conseguir. Como eles são adolescentes, então só é preciso sobreviver 14 dias para completar o desafio. Após mais alguns dias de fome, a competição chegou ao último dia. Só de pensar que poderia ganhar $1 milhão. Gangdan ficou tão animado que não se conteve. Apagou o fogo para evitar incêndios. Depois pegou o mapa e foi até o ponto marcado, enfrentando a última provação. Finalmente embarcamos no veículo da equipe do programa. Após este desafio, Xiao Mei perdeu 6 quilos e Gangdan perdeu 12 quilos. Parece que Gangdan não poupou esforços para se libertar carregando Xiao Mei. Bem, este vídeo termina aqui. Siga-me para ver mais vídeos de sobrevivência na selva. Um tio gordo e uma mulher de meia-idade no deserto. Quão emocionante pode ser a sobrevivência deles? O protagonista, Gangdai, já está participando deste programa pela segunda vez. Depois de uma experiência fracassada, ele sabe bem que no deserto é necessário ter habilidades especiais para sobreviver. Por isso, ao voltar para casa, ele treinou arco e flecha intensamente. Agora sua precisão já é capaz de atingir 100 quilômetros de distância. Vá para a cabeça de Di Xiang. A protagonista é uma especialista em vida selvagem. Ela serviu no exército por 8 anos. Devido à sua paixão por viagens, em poucos anos, já acumulou uma dívida de milhões. Ouviu dizer que este programa não só pode gerar dinheiro, como também permite discutir a vida com o sexo oposto. Xiao Mei não pensou 2 vezes. A produção do programa enviou isso para ele. 10 anos depois, os dois chegaram com sucesso ao ponto de encontro. Gangdan olhou para Xiao Mei com o rosto todo vermelho. Faltava pouco para a baba começar a escorrer. Na verdade, não dá para culpá-lo. Afinal, Xiao Mei é realmente muito bonita. Depois de um bate-papo casual, os dois pegaram os itens de sobrevivência que tinham trazido. Xiao Mei preparou uma faca de aço, enquanto Gangdan trouxe seu arco e flecha ancestral, querendo mostrar sua bravura no programa. Em seguida, Xiao Mei pegou o mapa. Após confirmar o ponto e a direção a seguir, partiu imediatamente. Este caminho não é fácil. Localizado no vale tropical do Luangwa, com temperaturas de até 40 graus, e sempre atento aos predadores escondidos nos arbustos. Depois de algum tempo, finalmente avistaram o rio. Eles encontraram um terreno plano e colocaram muitos galhos ao redor, para se protegerem dos ataques de animais selvagens. O tempo passou muito rápido. O sol vai se pôr em algumas horas. Gangdan ficou responsável pela vida no acampamento. Enquanto Xiao Mei foi até o rio buscar água, ele viu marcas de arrasto na margem, indicando que crocodilos costumam agir sorrateiramente aqui. Com muito cuidado, ele encheu um jarro de água e correu de volta para o acampamento para entregar. O Gangdan ainda não conseguiu acender o fogo. A Xiao Mei, impaciente, já queria usar o isqueiro. Com 2 cliques, as chamas apareceram, mas a temperatura da noite ainda estava fria, e eles tremiam de frio. Depois de muito esforço para dormir, apareceu um cão de caça. Ele queria dar uma olhada no traseiro da Xiao Mei. O Gangdan imediatamente soltou um rugido furioso. Assustado pelos cães de caça, ele saiu correndo sem olhar para trás. Gangdan disse que ele mesmo ainda não tinha visto a Xiao Mei. Não podemos deixar que esses animais cheguem primeiro ao seu traseiro. No dia seguinte, eles não fizeram nada. Ficaram no acampamento, pensando em como manter a temperatura da chama.
Xiaomei disse. Por que não fazemos uma lareira? Parece que o barulho do Gundam faz sentido. Foram direto à beira do rio coletar terra e seixos. E ainda trouxeram um galho seco para usar como lenha. Depois que os dois voltaram ao acampamento, foi uma correria. Acharam. Um fogão improvisado estava pronto. E o desempenho foi realmente muito bom. Deitado no chão, Gundam comentou que tinha dormido super bem na noite passada. Mas agora já estão com fome há vários dias. Procurar comida tornou-se uma prioridade urgente. Xiaomei encontrou um galho cheio de espinhos. Ele disse que jogando isso na água e arrastando, seria possível capturar peixes de forma eficaz. Mas ele passou o dia todo tentando. E não teve nenhum resultado. Agora vamos ver o que está acontecendo com Gundam. Ele estava na floresta tropical planejando levar um grande animal de volta. Mas ao ver o chefe à frente, não conseguiu seguir em frente. Um homem sábio evita problemas imediatos. Gangdan disse que esperaria descansar bem. Para lutar 300 rodadas. De volta ao acampamento. Ele ainda se gabou para Xiaomei. Quase conseguiu caçar um leopardo. Só que ele correu tão rápido que não conseguiu alcançá-lo. No final, à noite, o leopardo acabou aparecendo. Todo mundo ficou paralisado de medo. Felizmente, o leopardo só estava de passagem. Caso contrário, Xiaomei teria que pegar suas coisas e fugir. Afinal, Xiaomei é especialista em vida selvagem. Proteger os animais selvagens é uma de suas missões práticas. Por isso, não é permitido que Gangdan use arco e flecha para caçar à vontade. Formar equipe com a Santa é realmente um problema. Gangdan quase xingou na frente das câmaras. Mas ele não tinha nenhuma alternativa. Só podia comer as frutas que Xiaomei colheu das árvores, além de serem azedas o suficiente para estragar os dentes. O resto estava tudo bem. Chegamos ao 6º dia da competição. Xiaomei estava se preparando para armazenar frutas maduras, mas acabou encontrando um escorpião na beira da estrada, pensando que já estava com fome há vários dias. Pegou a faca e deu 2 pancadas até que os rins ficaram destruídos. Ainda com uma expressão de sofrimento, pediu a Deus para perdoá-la. Essa hipocrisia você entendeu bem. Realmente é contraditório e vantajoso. Ao voltar para o acampamento, sob o olhar curioso de Gangdan, Xiaomei colocou o escorpião no chão, para que ele pudesse se preparar antes de comer. Já que nunca tinha comido, a gente também não sabia se carne de escorpião era boa. Só dava para dizer que era crocante com gosto de frango. Depois de comer, Gangdan levou Xiaomei até um lugar com água suja. Ele disse que lá dentro definitivamente há peixes. Ainda pediu para Xiaomei ajudar a jogar água. Parece que Gangdan está tão faminto que está agindo de forma estranha. Um buraco tão pequeno assim. Não é óbvio se há peixes ou não. Passaram-se mais alguns dias. Gangdan estava sentado na grama sem saber o que fazer. E ainda faz sons estranhos. Acontece que havia um cervo. Ele estava emitindo um chamado para atrair o cervo. Parece que foi bem sucedido. O cervo logo estava ao alcance do golpe fatal. Ele puxou o arco completamente. O sucesso assustou o cervo. Ele ainda está se justificando diante das câmaras, dizendo que foi por estar muito cansado que se encontrou em apuros. Mas quando a GG desceu para recuperar a nave, encontrou uma poça de sangue. Parece que acertou o pé do cervo. Parece que a GG realmente foi cruel. Caso contrário, eles realmente poderiam comer carne de cervo. De volta ao acampamento, Xiaomei não o culpou após saber do fracasso na caça. Em vez disso, saiu com ele para tentar novamente, aumentando as chances de sucesso. Eles encontraram um ninho de pássaros na árvore. Gangdan subiu diretamente na árvore para dar uma olhada, mas, como o ninho estava em uma posição extremamente difícil, ele só conseguia agarrar o ar em direção ao Dick. Quem sofreu foi a pequena Mei. Antes que pudesse reagir, já estava com o rosto cheio de areia. Ela correu até a beira do rio para se limpar. Parece que Gangdan não precisava de ajuda por ali. Ele decidiu ir recolher alguns galhos secos para fazer uma fogueira. Os dias de fome são os mais difíceis de suportar. A pequena Mei já estava há vários dias sem comer proteínas. Mas o incrível é que, com apenas algumas frutinhas, e ainda por cima bem azedas, eles conseguiram sobreviver até o 19º dia. Gangdan entregou uma garrafa de água para Xiaomei, enquanto ele foi para a floresta tropical fazer sua última tentativa. Mesmo sendo guardiões de ferro, não podiam suportar tanta fome por tanto tempo. Se desta vez Gangdan não conseguir comida, eles terão que desistir da competição. O dinheiro é importante, mas a vida e a saúde também são, não é? No entanto, parece que a sorte começou a sorrir para eles. Gangdan não tinha caminhado muito, quando encontrou uma cobra preta. À noite, os dois desfrutaram do sabor da cobra assada ao lado do fogo. E a Xiaomei disse que Gangdan é o herói dela. Depois de comer a pequena cobra, ela ainda quer experimentar a grande cobra de Gangdan. Os frutos anteriores foram suficientes para mantê-los até agora. Uma pequena cobra preta permitiu que os dois passassem de fase. Chegando ao 21º dia da competição, os dois, após jogarem GO por um dia e uma noite, saíram do alojamento. Agora eles só precisam ir ao ponto de evacuação, para conseguir com sucesso 3 milhões de dólares. Os dois caminharam uma longa distância ao longo da margem do rio. Finalmente, ao lado de uma trilha, encontraram o veículo da equipe do programa. Após este desafio, Gangdan perdeu 11 quilos, enquanto Xiaomei perdeu apenas 7 quilos. É de se imaginar o quão feroz foi o Gangdan nos últimos 2 dias. Bem, o vídeo termina aqui.
Siga-me para ver mais vídeos de sobrevivência na selva. Você consegue imaginar sobreviver na selva, quase perdendo a sensação de leveza. O protagonista Gangdan é um especialista em sobrevivência primitiva e adora construir vários tipos de abrigos ao ar livre. Especialista em aventuras ao ar livre, caça e pesca. Ele disse que já queria participar deste programa há muito tempo. Com suas habilidades, completar os desafios seria tranquilo. Já a protagonista Xiao Mei é uma especialista em sobrevivência ao ar livre. Ela gosta de ensinar aos internautas técnicas de sobrevivência e dicas importantes para a vida na natureza. Por causa de sua personalidade peculiar, ela não tem amigos nem parceiro. Desta vez, ela veio participar da competição para encontrar um namorado. Depois, pegar esses 3 milhões de dólares e viajar pelo mundo juntos. Ao saber que ele ainda está solteiro, ela soltou uma risada nervosa. Xiao Mei comentou que nunca tinha visto um homem tão desprezível. Se possível, à noite, deixo sentir uma leve tristeza. Após uma conversa casual, os dois pegaram o mapa e foram para o destino. Eles estavam nas ilhas da Malásia. A temperatura na praia estava um pouco quente, mas havia cocos gratuitos por toda parte. Acabaram de levar um macaco para a árvore. Mexeram um pouco e já tinham cocos para comer. Eles escolheram não comer ali. Em vez disso, caminharam em direção à floresta tropical na ilha. Encontrar um abrigo estável primeiro é o mais importante. Embora dentro da floresta tropical não haja o calor direto do sol, os mosquitos ao redor são extremamente irritantes. Eles encontraram um espaço aberto. Planejam se estabelecer aqui. Gangdan acredita que o mais importante agora é viver e ferver água. Ele sugeriu construir uma rede com bambu. Depois, pegou um facão e foi trabalhar na floresta de bambu. Ele planeja dividir o centro do bambu em 11 partes, conectando apenas as duas extremidades. Assim, é só deitar em cima para dormir, e está tudo certo. Xiao Mei estava no acampamento preparando materiais para fazer fogo. Ela observava Gangdan mexendo nas coisas. Depois de um bom tempo, ainda não sabia o que ele estava tentando fazer. De repente, ele pediu ajuda. Queria que ela fixasse o bambu entre duas árvores. Depois, ele deitou em cima, mas, com seus 70 quilos, Gangdan era demais para um bambu tão fino. Simplesmente sofreu um dano que ele não podia suportar. Não podia suportar, já que a rede de bambu não serviu para nada. O senhor terá que pensar em outra solução. Gangdan pegou o facão e fez uma cadeira improvisada para cada um. Até a noite, ele ainda não tinha decidido como fazer a cama. Parece que este arquiteto selvagem. Parece que tem um pouco de TOC. Os dois sentados ao lado do fogo. Involuntariamente começaram a jogar conversa fora. Sobrevivência na selva em uma ilha. Não é preciso se preocupar com falta de água. Os cocos por toda parte certamente vão te fazer beber até enjoar. A primeira coisa que Gangdan e Xiao Mei fazem ao acordar é abrir um coco para comer. Afinal, é de graça. Como o Bao, que ainda precisa pagar 15 para comprar um. Gangdan disse que, por não ter cama, ontem, enquanto dormia, os braços foram mordidos por formigas e coçavam muito. Hoje, de qualquer forma, ele vai montar a cama. Ele subiu na árvore e cortou 4 suportes em forma de Y. Depois, foi batendo aos poucos no chão. Acontece que ele queria fazer uma cama de bambu, com 2 metros de comprimento e 1,8 metros de largura. Vimos ele trabalhando por um bom tempo só para montar 2 bastões de bambu. Depois, ele ainda pegou 2 cocos para enxaguar a boca. Sério, comendo desse jeito. Espero que vocês não acabem com todos os cocos da ilha neste episódio. Gangdan explicou que sofre de uma condição chamada síndrome de desidratação crónica desde criança. Ficar 2 horas sem beber água já o deixa desconfortável. Falando claramente, ele não é só um barril de água, e ainda inventa uma doença tão sofisticada assim. Depois de se hidratar, Gangdan pediu para Xiao Mei cuidar do fogo no acampamento, e aproveitou para ferver um pouco de água. Enquanto isso, ele mesmo foi para o bambuzal cortar bambus. Xiao Mei terminou suas tarefas rapidamente. Ela parou Gangdan para tentar ajudá-lo a carregar. Não esperava que o Gundong não só não agradecesse, mas também dissesse para ele se refrescar, levando-o embora. Irritada, Xiao Mei saiu do acampamento sem olhar para trás. Depois de dar uma volta e perceber que realmente não havia nada, ela voltou ao acampamento para acender o fogo. O Gundong entregou a ela um bambu de comprimento padrão. Faça-o cortar o resto no mesmo comprimento. Na verdade, Xiao Mei já está bastante irritada com Gangdan. Ela quer que o casal faça as coisas juntos e sejam felizes, e não que fiquem entediados procurando problemas. Ela disse que esta noite, não importa o quanto Gangdan implore, não vai deixar ele tocar nela. Xiao Mei estava pensando, e sem querer, cortou o dedão do pé com um bambu afiado. Mas ele não disse nada, até que Gangdan viu o sangue. E começou a se preocupar com o ferimento de Xiao Mei. Suco de coco é um ótimo desinfetante. Xiao Mei agora só espera que o ferimento não infeccione. Salvo. Recolhi algumas folhas e cipós para fazer curativos. Depois, fui trabalhar junto com o estilo EGG, que estava de cara fechada. Agora, Xiao Mei já não pretende mais se dar bem com ele. Ela só ajuda, relutante, porque quer terminar logo de construir a cama. À medida que colocavam os bambus, um a um, na estrutura da cama, a tão esperada cama de bambu foi finalmente concluída com sucesso. Parece que finalmente vou conseguir dormir bem esta noite. Achei que os dias continuariam tranquilos assim, mas no 6º dia da competição,
Gangdan ainda não demonstrava nenhuma intenção de sair para caçar. Ele é apaixonado demais por construções. Chamá-lo de fanático por construções não seria exagero. Por causa disso, Xiaomei até brigou feio com ele. Gangdan disse que só com uma moradia perfeita, para ter alguma chance de completar este desafio. E Xiaomei disse que nos últimos dias, além de beber suco de coco, só pode ir lá fora colher frutas silvestres para comer, sem falar se consegue ou não pegar comida. Mas Gangdan nem pensa em caçar. Realmente não é um homem. Depois de dizer palavras duras, Xiaomei virou-se e foi embora, sem dar a Gangdan uma chance de explicar. Mas vendo o jeito do Gangdan, parece que não precisa mais de explicação. Só se via Xiaomei agachada sozinha à beira da piscina, chorando. Durante esse tempo, Gangdan foi procurá-la uma vez. Queria que Xiaomei voltasse para dormir, mas aquele cara insensível não disse uma palavra gentil. O que deveria ser um pedido de desculpas, acabou soando como uma ameaça por causa dele. Lembro-me de que a Xiaomei fez uma cama com um monte de folhas de montanha, e deitou-se ao ar livre como se fosse uma cama. Neste momento, ela já começou a se arrepender de ter participado deste concurso. A pressão incessante de Gangdan está fazendo-a desmoronar por dentro. Além disso, a sensação interminável de fome a cerca. Finalmente, Xiaomei chamou a equipe do programa, anunciou que estava se retirando da competição. Incrédulo, Gangdan rapidamente foi até ela. Só agora ele percebeu o quão tolo havia sido, por ter gritado com uma mulher. Mas agora, a situação havia chegado a um ponto irreversível. Ele apenas deixou um cuide-se e foi embora. Gangdan voltou para o acampamento, ao relembrar os momentos com Xiaomei. Ele decidiu primeiro construir um abrigo. No 9º dia do desafio, os cocos do acampamento acabaram. Era necessário pegá-los nas palmeiras da praia. Gangdan mirou no frango, e subiu na árvore como um macaco. Em poucos segundos já estava no topo. Então, uma rajada de vento demoníaco soprou, e Gangdan não conseguiu se segurar. A tragédia aconteceu. Desceu deslizando com faíscas e relâmpagos. A dor no peito e na parte interna da coxa fazia com que ela não ousasse dar passos largos. Assim, foi-se arrastando de volta ao acampamento, mas o céu não parecia querer poupá-la nem um pouco. Logo em seguida, uma forte chuva começou a cair. Acredito que todos já sentiram. A dor de sal nas feridas é uma dor intensa e insuportável. Finalmente, ele não aguentou mais. Chamou a equipe do programa e desistiu da competição. Porque, em um ambiente assim, com chuva, as feridas certamente infeccionariam. Naquele momento, não será apenas uma questão de dor. Você precisa saber que ele também tinha ferimentos no manuscrito e nas partes íntimas. Só não foram filmados. Espero que Gangdan, ao voltar, possa cuidar bem dos seus preciosos. Certo, o vídeo de hoje termina aqui. Siga-me para assistir a mais vídeos de sobrevivência na selva. Outros participantes do desafio de sobrevivência na selva passam fome, mas eles transformaram tudo em um buffet ao ar livre. Começaram preparando uma sopa de peixe para enxaguar a boca. Quando estão com fome, trazem um javali nas costas. E quando se cansam disso, vão atrás de pequenas cobras. Que vida mais divertida, não é? Desta vez, duas duplas de participantes estão no desafio. Eles precisam sobreviver 11 dias em suas respectivas áreas. Depois, sobreviver mais 10 dias perto do ponto de encontro. Por fim, chegar ao local de evacuação. Assim, cada um poderá ganhar um prêmio de 3 milhões. Para equilibrar a competição, a produção convidou 2 participantes experientes em sobrevivência na selva por 14 e 60 dias, e os colocou em equipes diferentes, competindo junto com outro casal de novatos. O primeiro grupo ainda é composto pelo Gundong e a Xiaomei, que já conhecemos. Ouvi dizer que o Gundong tem um veterano para guiá-lo em aventuras selvagens. Ele está super animado. Tirou a roupa e foi direto para o ponto de encontro. Ao ver que era uma jovem linda como uma flor, ficou ainda mais feliz. Gundong disse que é do estado de Montana. É um entusiasta de esqui. Gosta de construir abrigos na natureza e pescar. Xiaomei ficou muito satisfeita ao ouvir isso. Ela é um pouco preguiçosa e não gosta de construir casas. Agora só precisa que Gangdan a siga e a sirva. Então completar o desafio será uma tarefa fácil. Em seguida, eles pegaram o mapa, confirmam o destino e partem imediatamente. A segunda dupla é Aiwa e Kuiwa. Kuiwa cresceu desde pequena em áreas remotas, mas o avô, com quem ela sempre contou, foi diagnosticado com câncer de pulmão e precisa urgentemente de 3 milhões de dólares para uma cirurgia. Para participar deste programa, ela cancelou o casamento com o noivo e treinou arco e flecha dia e noite. Agora a técnica de espada dele já alcançou o nível de acertar um alvo a 100 passos. Aiwa disse que não precisa de Kuiwa para caçar. Basta que ela cuide para não se machucar e espere para comer. Comer bem e beber do bom não será problema algum. Depois, ele também pegou o mapa para discutir a localização do acampamento. Assim, as duas equipes de desafiantes tiveram sucesso. Estabeleceram-se no deserto de Makalu, porque havia pedras por toda parte. Os delicados pés de Xiaomei logo não aguentaram mais. Por isso, eles tiveram que reduzir o ritmo da marcha. Enquanto isso, Aiwa e Kuiwa já encontraram um lugar adequado para morar. Sentaram-se no chão e acenderam uma fogueira. Planejavam repor os líquidos primeiro. Depois, Aiwa pediu a Kuiwa para cuidar do acampamento. Ele mesmo saiu para caçar. Na beira do rio, ele encontrou várias pegadas de javalis. Subiu até o topo de uma formação rochosa mais alta. Gu Zheng viu 2 javalis brincando à distância. Ele se aproximou silenciosamente. Esperou o momento certo e disparou uma flecha. Infelizmente, o tiro saiu um pouco torto. Observando Gundong e Xiaomei aqui, porque o caminho é longo e difícil. Os dois caminharam parando e indo, gastando muito tempo. Xiaomei, a sola do pé esquerdo também começou a inchar um pouco. Ela disse que foi uma pedra afiada.
Que frio seu sistema nervoso. No primeiro dia já começaram com o pé esquerdo. Parece que os dias à frente serão difíceis. Depois de enfrentar inúmeras dificuldades, eles finalmente encontraram um lugar ideal para morar. Mas, a essa altura, o sol já estava quase se pondo. Não havia muito tempo para construir um abrigo. É nesse momento que Gundam entra em cena. Ele primeiro acendeu uma fogueira. E então fez do fogo o ponto central. Colocaram um círculo de galhos e folhas. Isso pode efetivamente atrair animais selvagens. Na primeira noite do ataque, as duas equipes passaram sem grandes acontecimentos. Na manhã seguinte, Xiao Mei levou Gangdan até um local com águas residuais. Com um olhar rápido, Gangdan logo encontrou a isca. Os dois se posicionaram em um movimento de pinça. Diretamente envenenou a rota de fuga do peixinho. Finalmente, Xiao Mei o eliminou com um golpe. Dan ficou surpreso ao ver a ação de Xiao Mei. Usar um facão para cortar o peixe foi realmente inesperado. De volta ao acampamento, Xiu começou a assar a isca de peixe perfumada, esperando que ficasse 70% cozida. Jogou diretamente na panela para cozinhar em fogo baixo. Em poucos minutos, os dois já estavam tomando a sopa de peixe fresca. Aiwa ainda está obcecado com aqueles dois javalis de ontem. Aproveitando a oportunidade enquanto eles procuram comida, se escondeu na grama para atacar. E acertou direto. Atingiu bem no traseiro do javali. Bao Jie ficou surpreso. Finalmente, Aiwa seguiu o rastro de sangue e encontrou a toca deles, mas ele não ousou entrar precipitadamente, mesmo com o javali em suas mãos. A força explosiva a curta distância seria suficiente para causar problemas. Ele decidiu esperar um pouco. Deixaria o ferimento do javali sangrar por um tempo. Enquanto isso, Kuya também não ficou parada. Aproveitou o momento em que Aiwa saiu e recolheu muitos galhos. Eles também montaram um tripé para assar carne. Kuya disse que confia muito em Aiwa. Ela tem certeza de que ele trará comida de volta. Aiwa não decepcionou as expectativas de Kuya. Depois de esperar por 3 horas na entrada da caverna, ele se aproximou silenciosamente. Pouco tempo depois, ele arrastou um javali, que já estava morto há algum tempo. Agora não precisam mais se preocupar com comida. Aiwa carregou o javali em direção a Kuiua. Essas 150 libras de carne de porco são suficientes para eles comerem por um bom tempo. Só que agora ainda precisam colocar a carne de porco no tripé para secar. Embora Gangdan não tenha tanta comida assim, Xiao Mei é realmente especialista em pescar. Ele pegou mais um peixe com as mãos, mas o ferimento no pé dele estava ficando cada vez mais grave. No terceiro dia do desafio, já estava tão sério que ele não conseguia mais andar. Gundam chamou novamente a equipe do programa para examiná-lo. Desta vez, os médicos limparam o ferimento com uma solução. Xiao Mei segurou o pé dele, e então disseram claramente para ele: se não conseguirmos um par de sapatos agora, é melhor não entrar na água. Porque nas duas últimas vezes que pescou, os pés dele já ficaram infectados por algumas bactérias. Xiao Mei ficou no acampamento por vários dias assim. Durante esses dias, foi Gangdan quem saiu para buscar comida. Isso fez com que ele achasse muito injusto. Xiao Mei disse que já tinha sofrido ferimentos mais graves antes. Nunca foi tão negativo. Claramente ele é quem deveria estar voando. Agora está deitado no acampamento como um morto. A pressão do orgulho faz Xiao Mei sentir dificuldade em respirar. Finalmente ele chamou a equipe do programa. Planeja desistir da competição. Embora Gangdan já esteja tentando convencê-lo, saía para caçar. Os dias foram passando, um após o outro. Gangdan finalmente chegou ao 11º dia da competição. Ele nem sabia como. Tinha sobrevivido nesses últimos dias. Desde que Xiao Mei saiu da competição, ele passava os dias patrulhando com um arpão na mão. Exceto por um dia em que teve a sorte de comer um escorpião. O resto do tempo foi sobrevivendo só com água. Agora finalmente podemos ir ao ponto de encontro. Deixar outro veterano nos guiar. Todos dizem que, depois de nos reunirmos, será que os dias do Gundam vão melhorar um pouco? Siga-me, e no próximo episódio vamos descobrir. 2 caras e uma garota no deserto. Quão emocionante pode ser sobreviver? Xiao Mei teve que desistir devido a um acidente na perna, deixando apenas Gundam sozinho para sobreviver. Enquanto a outra equipe, Aiwa e Kuya, estão desfrutando de comida e bebida, graças a um javali de 50 libras, vivendo uma vida de êxtase. Agora chegou ao 11º dia de desafio. É hora de partir para o ponto de encontro. Para evitar que a tragédia de Xiao Mei aconteça novamente, Gangdan fez um par de chinelos com peles de animais que encontrou. Enquanto Aiwa e Kuya também fizeram 2 pares com as peles de javali que sobraram, para evitar ferimentos nos pés. Depois de tudo estar preparado, as duas equipes partiram ao mesmo tempo. Os 3 traduziram pilhas de rochas e planícies. Depois de enfrentar muitas dificuldades, finalmente viram a silhueta do outro. Viram o Gundam se levantar. Aiwa perguntou, intrigado, onde estava Xiao Mei. Os 3 começaram a discutir os próximos passos. Aiwa disse: agora devemos ir para um lugar com recursos hídricos abundantes. Afinal, agora somos 3 pessoas. Precisamos de mais comida. Água do rio. Há um pequeno lago a apenas 3 km a sudoeste. Ele decidiu acampar lá. Como líder, suas palavras certamente têm autoridade. Embora os outros 2 sejam apenas figurantes, eles atravessaram novamente a área de rochas íngremes e chegaram ao destino antes do pôr do sol. E encontrou um lugar mais isolado nas proximidades, com uma parede mais sombria, para servir de habitat. Talvez por estar animada com a ideia de passar a noite com 2 homens, ela ficou muito empolgada. Kuya correu para a frente da câmara e desabafou com ele, dizendo que um garoto negro à noite já era difícil de aguentar. E agora ainda apareceu um Gangdan. Ele temia que esta noite acabasse morto no deserto. Quando Aiwa soube, imediatamente usou sua habilidade de persuasão para confortar Kuiua. Como já estava ficando tarde,
Eles não saíram para caçar desta vez. Depois de preparar o acampamento, dormiram tranquilamente. No dia seguinte, Kuiu estava surpreendentemente bem disposto. Parece que ontem à noite ele experimentou algo novo. Ficar deitado em casa não é o estilo do Aiwa. Aproveitando que ainda não acabou a carne seca de javali, ele subiu ao topo da montanha para rastrear os animais. Logo encontrou 2 carneiros selvagens preguiçosos. Por enquanto, este lugar não é ideal para atirar. Ele desceu a montanha e se aproximou silenciosamente dos carneiros. Acabei de pegar algo para preparar o arco. Parece que Lazy Yang sentiu a presença de Shaki e saiu correndo. Desapareceu. Aiwa ficou sem opções. Só conseguiu encontrar o local onde eles bebem água. Usou alguns galhos como esconderijo. Sentou-se no chão e voltou a ser o número 6. Gangdan e Kuya também não ficaram parados. Os 2 novatos estão juntos montando armadilhas para pesca na água. Gangdan também encontrou um enorme osso de bagre. Este é um bagre denteado africano, que frequentemente aparece em áreas de água doce. Na natureza, pode crescer até quase 1 metro de comprimento. Se conseguirem pegar um, o próximo desafio pode ser feito inteiramente em casa. Não precisa sair, mas os sonhos são grandiosos, enquanto a realidade é dura. Depois de um dia inteiro, os 3 não tiveram nenhum progresso. Só puderam sentar no acampamento para discutir os próximos passos. Mas, como o destino quis, o céu ficou coberto de nuvens escuras. É bem provável que haja uma tempestade esta noite. Para garantir a segurança, Pai Wei e Gang Dan construíram um abrigo simples que podia acomodar 3 pessoas. Mas, em poucos minutos, o tempo voltou a ficar ensolarado. Aproveitando a oportunidade, Gang foi até a beira do rio para verificar se havia algo nas armadilhas. Mas, ao inspecionar todas as armadilhas, não encontrou nenhum sinal de peixe. Parece que hoje não vai ter jeito. Chegamos ao 14º dia do desafio. Toda a carne seca de javali armazenada já foi consumida. Se não encontrarem mais fontes de alimento, eles vão sentir o gosto da fome. Aiwa está se sentindo muito frustrado. Quando foi que os animais daqui aprenderam a ser tão espertos? De volta ao acampamento, é hora da reunião familiar dos 3. À noite, o vento soprava forte. Uma tempestade estava prestes a chegar. Felizmente, eles já tinham tomado medidas de proteção. E assim passaram a noite em segurança. Na manhã seguinte, Aiwa estava sentado numa rocha tomando sol. Gangdan, com uma faca na mão, se ofereceu para pescar no rio. Não se sabe se era porque Aiwa estava com fome há muito tempo, ou se era por causa da dificuldade de se concentrar. As caçadas recentes parecem estar sendo feitas com muita dificuldade. Ele senta no topo da montanha, olhando confuso para o horizonte. Enquanto isso, Gundam acha que criar no fundo do rio é extremamente desafiador. Ele vai até uma área onde a água é mais rasa, e começa a procurar sinais de bagres. E, como esperado, havia um dormindo entre as pedras. Gundam foi direto com a faca. A câmera muda, e percebe-se que ele já está segurando um bagre maior que seu próprio rosto. Aiwa, que veio ao ouvir a notícia, também afirma que Gundam é o único verdadeiro deus. De volta ao acampamento, eles 3 começaram a assar peixe. Afinal, o desafio já está chegando ao fim. Agora finalmente podem comer até ficarem satisfeitos. O tempo rapidamente chegou ao 21º dia da competição. Só de pensar que em breve ganhará 3 milhões de dólares. Gangdan fica muito animado e segue na frente, liderando o caminho, atravessando montanhas rochosas e arbustos espinhosos. Finalmente nadou 74 metros no rio, e conseguiu embarcar no navio de evacuação. Após este desafio, Gangdan perdeu 30 bilhões de Jin, e sua pontuação subiu de 5.7 para 6.7, enquanto Kuya não fez quase nada e perdeu apenas 13 Jin, mas sua pontuação subiu de 6.0 para 7.0. Gangdan expressou desejo de refazer a competição. Por último, temos o Aiwa. Ele perdeu 10,5 kg nesta competição. Sua pontuação subiu para 9,8. Logo ele se tornará um guerreiro hexagonal. Certo, o vídeo de hoje termina por aqui. Siga-me para assistir a mais vídeos de sobrevivência na selva. Este episódio de sobrevivência na selva foi um pouco incomum. Normalmente, é um casal que luta por alguns dias antes de morrer. Se tiver companheiros, juntem-se. Se não tiver, é cada um por si e corre. Agora a equipe do programa não aceita mais isso. Eu vou ficar só assistindo vocês trocarem tiros. É isso. Então eles decidiram trazer um pouco de emoção. Desta vez, será um desafio com 2 homens e 2 mulheres. Para realizar a competição, eles vão sobreviver 11 dias em seus respectivos territórios. Depois seguimos para o ponto de encontro para sobreviver juntos por 10 dias. A parte emocionante do programa está reservada para depois, pessoal. Então, o que meus espectadores, os velhos Wang, vão assistir? Assistir ao nascimento do rei da proporção, certo? Certo, sem mais enrolação, vamos direto ao ponto. Esse homem de cabelo comprido e olhos negros, que parece um vampiro, se chama Gangdan. Ele é um caçador. Gosta de andar por aí com arco e flecha assustando os animais. A produção achou ele bem charmoso. Então deram a ele uma nota de 6,8 para sobrevivência como cozinheiro. Esse careca ao lado se chama Ovo Brilhante. Ele disse que foi veterano da Força Aérea por 20 anos e que se aposentou há poucos anos. Já pescou peixes e caçou pássaros. Agora, sua única lamentação é ter mais de 40 anos. Ainda não tem esposa. A produção do programa também deu bastante destaque ao soldado. Colocaram a pontuação direto em 7,0. Do outro lado do mapa, 2 grandes beldades também se encontraram. A garota mais branquinha se chama Xiaomei. Ela disse que cresceu na América do Sul e gosta de fazer cosplay sozinha em lugares remotos. Desafio de sobrevivência. Ainda usa pedras para afiar o bastão em uma agulha. A segunda garota, Kuya,
Também é uma soldado da Força Aérea. Ele tem medo de altura, mas sempre gosta de saltar de 800 metros de altura. Além disso, sobreviveu na floresta com a equipe por um período, devido ao fato de ele frequentemente lidar com homens. E ainda é um experiente especialista em sobrevivência. Por isso, a produção deu a ele uma pontuação de 7,1. Parece que é aparentemente tranquila Kuya. É a grande surpresa deste episódio. Não é à toa que dizem que as mulheres adoram fofocas. Olha só a dupla de ovos ao lado. Já andaram centenas de metros. E aqui ainda estão conversando animadamente. Não parece quando sua mãe te leva para passear. E encontra um conhecido e conversa por meia hora, até que a equipe do programa avisa. E ela sai apressada para continuar o caminho. A dupla que partiu primeiro já encontrou um lago adequado para a sobrevivência. Os animais aqui andam em bandos. Eles decidiram montar acampamento em Fuxi. Assim, mesmo que não consigam caçar comida, ainda podem olhar para o sangue e matar a fome. Talvez por estar trabalhando com muita dedicação, um espinho acabou perfurando diretamente o traseiro do Gangdan. Arrancou um pedaço de carne, deixando um corte de 1 centímetro. Bao viu isso como uma refeição para Daoshi. Mas Gangdan, como se fosse feito de pedra, continuou trabalhando arduamente. Xiao Mei e Kuya também encontraram os animais e o rio que sustenta a vida deles. Mas as pegadas de guepardo no chão indicam que este lugar já tem um dono. Sem escolha, as duas apenas encheram um jarro de água e foram até a rocha do pai para procurar um lugar para ficar. Parece que elas tiveram sorte. Essa parede de pedra natural é um ótimo abrigo. Se desabar, também será um ótimo caixão. Eles primeiro acenderam uma fogueira, depois cercaram a base da parede de rocha com galhos. Depois de terminar isso, o céu começou a escurecer aos poucos. As duas equipes se aqueceram com as chamas fracas. Adormeceram profundamente. No dia seguinte, Xiao Mei e Kuya foram até o lago. Eles planejavam pescar um pouco para comer, mas, enquanto Xiao Mei amarrava o anzol, acidentalmente perfurou a mão. Kuya ficou tão assustada que chamou a equipe do programa. Os paramédicos chegaram ao local imediatamente por teletransporte. Depois de uma breve avaliação, o médico decidiu atravessar completamente o anzol pela carne e depois cortar a farpa com uma tesoura. Assim poderia ser retirado diretamente pelo rosto de dor de Xiao Mei. Não é difícil ver o quanto dói. Após desinfetar, a equipe médica deixou o local rapidamente. Xiao Mei disse que nunca mais vai pescar. Nem os cães comeriam este peixe. Depois, ele também foi em direção ao acampamento com a ajuda de Kuya. No terceiro dia da competição, Guangdan encontrou um bagre afogado na água. Ele disse que nunca teve tanta sorte antes. Uma coisa tão boa como essa. Como se tivesse caído do céu. Acabou acontecendo com ele. Tirou da água, e ainda cheirou. Está um pouco fedorento. Guangdan disse que esse tipo de peixe não é comestível. Então ele definitivamente não levaria para comer. Mas, de repente, a cena muda. E o peixe já está cozido a 90%. Afinal, nem os estrangeiros escapam da lei do verdadeiro aroma. Mas a qualidade da carne do peixe ainda parece boa. Afinal, foi conquistada com muito esforço, mesmo começando do zero, comparado ao grupo dos 2 ovos, Xiao Mei e Kuya. Estão em uma situação extremamente lamentável. Eles, com muito esforço, conseguiram pegar um cágado enorme no lago, mas no fim não tiveram coragem de matá-lo e o soltaram. Ela comia folhas enquanto avançava, e tinha que se encolher sozinha nas noites frias e cortantes, sem a ajuda de um homem, para aquecê-la. Após alguns dias, a situação de Kuya piorou bastante. Não apenas a ferida estava infectada, mas sua mente também começou a ficar confusa, até mesmo apresentando sintomas de vômito às vezes. Parecia que tinha perdido a alma inteira. Somada à escassez de alimentos, Kuya também não conseguia cuidar de Xiao Mei no acampamento. Ele foi até o rio tentar pescar sozinho. Enquanto isso, Xiao Mei, após várias tentativas de se recuperar, também desistiu de lutar. Deitou-se no acampamento e simplesmente se entregou. Já Gangdan, por ter comido um peixe morto. O corpo foi infectado por algumas bactérias. A pessoa inteira estava tonta e confusa. No 8º dia do desafio, Kuya finalmente não aguentou mais e disse diretamente para Xiao Mei: ou você desiste, ou levanta e vai trabalhar. Eu não vou te servir mais. Depois de descarregar um monte de palavras em Xiao Mei, ele voltou ao lago. Foi verificar as armadilhas que tinha preparado antes e, no final, realmente tinha um bagre preso. Mas você acha que a vida ia melhorar a partir daí? Totalmente errado. Foi só a Kuya escorregar a mão, e o bagre que já estava na mão foi solto de volta na água. Quando Xiao Mei soube disso, ficou tão irritada que desistiu da competição. Essa dupla de dragão e fênix é realmente impressionante. Por outro lado, na equipe dos 2 balões, depois de tatearem no lamaçal por um tempo, eles pegaram um peixe de uma vez só. De volta ao acampamento, prepararam um peixe cozido no vapor. Comeram até ficarem satisfeitos e tiraram uma soneca. Esse tipo de vida simples também não é nada ruim. Logo chegou o 21º dia da competição. 2 irmãos houve conversando no ponto de encontro. Olham para Kuya que se aproxima. E já percebem que algo não está certo. Após saberem o que aconteceu com ela, Guangdan generosamente declara que enquanto ele tiver um pedaço de carne, Kuya nunca ficará sem um gole de sopa. Logo depois, eles encontram um novo abrigo. Construíram uma cabana aconchegante, que acomodava os 3 com conforto.
Quando estavam com fome, iam ao rio pegar tartarugas. Olha só como o Eggman é habilidoso nesse preparo. E assim, eles aguentaram até o 21º dia da competição. As tartarugas do rio estavam quase extintas por causa deles. Enquanto observavam os três indo em direção ao carro, as tartarugas restantes suspiravam aliviadas, expressando sua verdadeira felicidade. Finalmente, após muitas dificuldades, os três finalmente conseguiram pegar o carro da equipe do programa. Após este desafio, todos os três sentiram a dificuldade de sobreviver. Bem, este vídeo termina aqui. Siga-me e nos vemos no próximo episódio. Esta é a mulher mais destemida que já vi. Vivia no antigo acampamento de canibais. Com fome, arrancava direto uma perna de carneiro para comer. E, no final, completou sozinho o desafio de sobrevivência de 21 dias, na natureza selvagem. O protagonista se chama Gangdan, e é um geólogo que gosta de explorar aventuras ao ar livre, e frequentemente publica na internet dicas de sobrevivência meia-boca. Vídeo educativo. Depois foi guiado por internautas sobre seu nível de sobrevivência. Com raiva, ele se inscreveu diretamente no desafio. A equipe do programa também lhe deu bastante atenção. Definiram a pontuação inicial em 6.2. A protagonista, Xiao Mei, é uma especialista em aventuras ao ar livre. Já esteve em campos de neve e montanhas, e até mexeu com um vespeiro. Tenho 31 anos e ainda não me casei. Sou uma solteirona de idade avançada. Xiao Mei disse que o motivo de participar do desafio é encontrar um companheiro. Não precisa comprar carro nem casa. Só precisa ser bom para mim. Você gostaria de ter uma esposa tão compreensiva? No final, a equipe do programa deu a Xiao Mei uma nota de 6,5. Depois de algum tempo, os dois conseguiram se encontrar na planície. Eles precisam enfrentar um desafio de sobrevivência de 21 dias no delta do Okavango. Este lugar abriga os animais mais ferozes da África, mas, ao completar o desafio, eles poderão ganhar 3 milhões de dólares. Após uma breve conversa, Xiao Mei parecia um pouco desconfiada de Gangdan. Gangdan disse que ela podia ficar tranquila. Ele já foi membro de um clube de gays. Por isso, por uma mulher mais velha como você, ele não sentiria nenhuma atração. Xiao Mei riu com o comentário dele, mas claramente não acreditava que Gangdan fosse gay, apenas achava que ele era muito tímido. Em seguida, os dois pegaram o mapa. Depois de um tempo tentando, perceberam que não entendiam. Decidiram ignorar o perigo. E seguiram sem rumo. Acabaram tendo muita sorte. Não caminharam muito e já avistaram uma aldeia ao longe. Gangdan é destemido. Ele não se importa se aqui é uma tribo de canibais. Subiu diretamente. Ainda gritou perguntando se alguém iria receber o grande Sr. Mi. Depois de darem uma volta, descobriram que essa tribo estava abandonada há muitos anos. Nem sabemos o motivo. Talvez seja medo de os canibais daqui voltarem de repente. Gangdan decidiu, ao lado de um canto, construir um novo abrigo. Depois de um dia agitado, o céu começou a escurecer gradualmente. Nesse momento, pensar em sair para caçar já era impossível. Só restava acender uma fogueira e se aconchegar juntos para se aquecer. Assim passariam a longa noite. No dia seguinte, logo ao amanhecer, ele reclamou que não conseguiu dormir bem a noite toda. Sentiu vagamente que algum animal estava lambendo. E na segunda metade da noite, teve uma sensação de vazio. Mas não pensou muito sobre isso. Seguiu a Xiao Mei até a beira do lago. Havia muitos lírios d'água aqui. Suas flores, folhas e raízes são comestíveis. Gangdan ainda estava concentrado cavando a comida chinesa, mas, por causa do barulho excessivo, acabou assustando uma sanguessuga que estava descansando. Sem piedade, ela mordeu sua coxa. Gangdan, sentindo muita dor, arrancou a sanguessuga. Ele correu para a margem para tratar o ferimento, mas, na cena seguinte, vemos ele no acampamento devorando nenúfares. Parece alguém que não come há dias, mas todos sabem que feridas causadas por mordidas na água não conseguem cicatrizar sozinhas e são extremamente propensas a infecções bacterianas. Parece que Gangdan está perto de ser eliminado. Chegamos ao quarto dia do desafio. Gangdan já está sentindo dificuldades para continuar. Ele está muito ciente de sua condição física. Ontem à noite já sentiu um pouco de dor e inchaço no traseiro. Agora ele só trabalha por alguns minutos e já fica sem fôlego. Talvez a ferida não tenha cicatrizado e tenha contraído algum vírus. Comparado aos 3 milhões de Meikin, ele ainda se preocupa mais com sua saúde. Depois de uma despedida emocionante com Xiao Mei, ele seguiu diretamente com a equipe do programa. Sua pontuação também caiu para 4,1. Parece que, ao voltar, terá que enfrentar as críticas impiedosas dos internautas. Enquanto isso, Xiao Mei mostrou muita determinação. Sem fazer nada, já viu seus companheiros abandonarem a equipe. Mas o desafio precisa continuar. Ela é diferente de Gangdan. Ele fez isso por causa desses 3 milhões. Só se via Xiao Mei arrastando um tronco de madeira. De volta ao acampamento, ele disse que o plano agora é aproveitar as flores de lótus que ainda restam e recolher mais madeira seca para usar como lenha. Afinal, ele ainda precisa sobreviver aqui por mais 2 semanas e meia. A comida sempre é um problema. Xiao Mei cuidou do acampamento e foi verificar a situação lá fora. Um olhar para cima. E viu uma pequena cobra verde ao lado da árvore. Caramba, realmente foi falar e aconteceu. Xiao Mei fez um movimento rápido. E a cobra verde já estava em suas mãos. Tirou a pele e eliminou o cheiro num piscar de olhos. Depois, coloque na brasa por cerca de 22 minutos. Uma mordida e o sabor simplesmente decola. Se puder adicionar um pouco de sal, pode até competir com pratos reais. Chegamos ao 9º dia do desafio. No acampamento, quase toda a comida armazenada foi consumida. Xiao Mei decidiu ir até o rio para pescar um pouco. De qualquer forma,
Não estava escrito que era proibido pescar. Assim que chegamos à beira do rio, percebemos que havia 4 hipopótamos, nos olhando fixamente. Melhor sair correndo. Voltamos ao acampamento e deitamos nas tábuas para tomar sol. Se pudéssemos encher a barriga nesse momento, seria a vida no seu sentido mais estrito. Nos dias seguintes, Xiao Mei saiu várias vezes, mas sem sucesso. Finalmente chegou ao difícil 15º dia do desafio. Quando estava prestes a desistir, encontrou um antílope que tinha sido atacado por cães de caça, com um grande ferimento no traseiro. Dava para imaginar a dor que sofreu em vida. Além disso, Xiao Mei ficou surpresa ao descobrir: a parte dianteira do antílope ainda está intacta. Isso significa que ele tem comida. Ele escolheu a perna que não foi exposta ao sol. Cortou diretamente com a faca. Veja o que está escrito em laranja. Xiao Mei recebeu uma notícia ruim e uma boa notícia. A notícia ruim é que a carne já começou a apodrecer. A boa notícia é que a carne ainda não está completamente podre. Desde que Xiao Mei a prepare corretamente, essa carne poderá sustentá-lo nos próximos desafios. Ele voltou ao acampamento. Primeiro cortou alguns pedaços e os colocou na bacia de ferro para cozinhar no vapor. Depois de deixar descansar por 48 minutos, Xiao Mei não resistiu e deu uma mordida. Parece que está indo bem. Já é o 20º dia do desafio. A Xiao Mei até preparou um pouco de tutano. Embora, depois de tanto tempo, o sabor certamente não seja dos melhores. Mas, pelo menos, ela conseguiu chegar ao último dia do desafio. Uma mulher tão frágil a alcançar esse feito. Realmente não é fácil. Deu uma tragada no fogo. Com o mapa, atravessamos 3,33 km de terreno plano. Finalmente chegamos ao ponto de evacuação. Embarcamos no barco da equipe do programa. Após este desafio, Xiao Mei perdeu 12 quilos gratuitamente e ganhou o prémio de 3 milhões da equipe do programa. A pontuação final também subiu para 7,6. Ok, o vídeo de hoje termina aqui. Siga-me para ver mais vídeos de sobrevivência na selva. Desafiantes de sobrevivência na selva que criam animais de estimação. Você já viu? Preferem passar fome a deixar o pássaro sofrer um pouco. Será que esse pássaro é filho deles? O protagonista se chama Gangdan. Ele é um entusiasta da cultura indígena. Gosta de construir abrigos precários ao ar livre. E vai até lá sempre que tem ou não tem algo para fazer. Aproveita para comer na casa dos moradores da vila. E ainda se gaba de ter uma habilidade incrível com arco e flecha. A protagonista, Xiao Mei, é uma exploradora ao ar livre. Com apenas 19 anos, já foi aceita na Universidade de Harvard. Mas Xiao Mei acha que estudar só atrapalha a ganhar dinheiro. Nos últimos anos, tem viajado por aí com sua melhor amiga, aprender técnicas de sobrevivência. Acumulou muitas dívidas com agiotas. Quase teve que pagar com a própria vida. Ele disse que não quer viver essa vida cheia de medo. Então decidiu participar deste desafio. Depois de ouvir a quarta história de Xiao Mei, Gangdan expressou muita simpatia. Depois de algum consolo, ele pegou o mapa. Não muito longe deles, havia uma caverna. E ao lado, também havia uma fonte de água potável. Parecia ser um ótimo lugar. Os dois decidiram ir até lá para explorar. Eles planejaram. No caminho, ainda colheram uma panela cheia de frutas silvestres. Se tudo corresse bem, nestes 2 dias, não precisa ir atender os casos. Eles avançaram por um tempo. De repente, uma parede de pedra de dezenas de metros de altura surgiu à frente. Era exatamente o abrigo que os dois estavam procurando. Eles escolheram uma grande pedra que bloqueava o vento. A base dela ficava em um local que recebia luz do sol. Assim, o lugar para dormir não seria tão úmido. A próxima tarefa era encontrar uma fonte de água. A longa jornada quase esgotou toda a água nos corpos dos dois. Seguindo o mapa, rapidamente encontraram um pequeno lago. Embora parecesse limpo, os dois ainda assim ferveram uma panela de água para levar ao acampamento. Depois de acenderem a fogueira, Xiao Mei decidiu buscar alguns gravetos para queimar, mas acabou sendo atacada por um enxame de abelhas. Foi então que perceberam um favo de mel na parede de rocha próxima. Eles não tinham a intenção de pegá-lo e comer imediatamente, mas sim usá-lo como reserva de alimento. Beberam um pouco de água, comeram algumas frutas e adormeceram abraçados. No dia seguinte, Xiao Mei disse que na noite anterior mal conseguiu dormir alguns minutos. Antes, não senti nada enquanto fazia exercício com o Gangdan na primeira metade da noite. Na segunda metade da noite, planejei dormir, mas o vento me fez tremer todo. Quando Gangdan ouviu isso, saiu compreensivamente e começou a cortar galhos para construir uma barreira contra o vento. Ele planeja cobrir a parede de pedra com uma camada de folhas. Isso não só bloqueia o vento, como também protege da chuva. É realmente matar 2 coelhos com uma cajadada só. Depois de um período de trabalho intenso, o acampamento ficou praticamente pronto. Os dois foram juntos até o sopé da montanha como patrulheiros. E ainda encontraram um ninho de pássaro de formato estranho. Em uma árvore próxima, havia 2 ovos de aço pendurados. Arrancou de uma vez e descobriu que havia um filhote de pássaro recém-nascido dentro. Isso despertou diretamente o instinto maternal da Xiao Mei. Afinal, quem poderia resistir a uma vida tão adorável? Ela levou o filhote para o acampamento e começou a alimentá-lo. Gangdan foi até a câmara reclamar, dizendo, no começo, ele realmente queria comer o pássaro. Ele achava que, nesse ambiente, o passarinho não conseguiria sobreviver. Seria melhor simplesmente comê-lo. Embora dissesse isso, Gangdan tem um coração mole, apesar das palavras duras. À noite, eles tomaram cuidado para não esmagar o passarinho e penduraram-no no teto.
A família de 3 adormeceu tranquilamente assim. Achavam que o passarinho os acompanharia por esses 21 dias, mas não esperavam que algo inesperado acontecesse tão rápido. Devido à condição especial do passarinho, ele não conseguia digerir alimentos grandes. Gangdan não conseguiu recusar o pedido de Xiao Mei, e teve que ir ao tanque pegar peixinhos. Então rasgou em pedaços e alimentou os pássaros. No final do dia, os dois não tiveram problemas. Ao entardecer, Xiao Mei ainda estava entretendo os pássaros, como se estivesse encantada. À noite, pegou a câmera e contou aos espectadores que queria levar os pássaros para casa e criá-los. Ele ainda imaginava como seria a vida futura. Se nada der errado, algo inesperado acontecerá. Chegamos ao 4º dia do desafio. O passarinho finalmente não resistiu à tortura da Xiao Mei e foi para o céu primeiro. Xiao Mei ficou muito triste. Sentiu como se metade do coração tivesse sido arrancado. No final, foi Gundong quem teve uma boa ideia. Colocar o passarinho direto no fogo até ficar no ponto. A habilidade é não perder o aroma original. Xiao Mei estava com uma expressão de quem não queria viver. Mas depois de algumas mordidas, um sorriso apareceu instantaneamente. Afinal, mesmo estrangeiros não escapam da regra do verdadeiro sabor. No 5º dia do desafio, os dois ainda estavam com fome, com o estômago colado às costas. Gangdan planejava levar Xiao Mei para uma viagem longa. Ele mirou no rio a 3 km de distância. Os dois viajaram por várias horas. Finalmente avistaram o rio. Há muitos peixes aqui também. Gangdan sentou-se diretamente na água. Usou suas ferramentas profissionais para pescar, mas nenhum peixe mordeu a isca. Ontem à noite as ferramentas congelaram e ficaram duras. Xiao Mei estava com água na boca. Agora, Gangdan e Xiao Mei planejam mudar de tática. Patrulhando a margem, finalmente tiveram algum sucesso. Gangdan pressionou a cauda da cobra com um bastão, deixando-a se debater. Quando a cobra se acalmou, ele cortou-a com um golpe. Em seguida, os dois voltaram para o acampamento e comeram deliciosos petiscos picantes. Era o 11º dia do desafio. Xiao Mei trançou uma cesta de bambu. Planejava colocá-la na água para pescar e comer. Mas, pouco depois de sair de casa, o céu começou a trovejar como um aviso. Sem escolha, os dois tiveram que correr de volta para o acampamento e se abrigar. Embora, após a chuva parar, Gangdan tenha ido sozinho ao rio para montar armadilhas. Foi possível perceber pelo rosto dele ao voltar. Desta vez não tivemos tanta sorte. Foi então que notei o mel na parede. Era hora de ativar a fonte de energia reserva. Espantar abelhas não é praticamente suicídio. Os dois decidiram primeiro acender o fogo e usar sal para expulsar todo o mel do favo. Depois recolheram lentamente uma panela cheia de mel, para evitar que as abelhas os incomodassem. Eles ainda correram 1 quilômetro até o campo para comer escondido, mas sem falar do cheiro no favo de mel. As bactérias lá em cima já são suficientes para deixar dois mal. À noite, Xiao Mei estava vomitando e com diarreia. Realmente estava usando as duas bocas. Quase acabou exausto. Assim chegamos ao 17º dia do desafio. O estado de saúde do Xiao Mei ainda não está muito bom. Então só o Gangdan pode sair para procurar comida. Ele vagou pela floresta por um bom tempo. No final, encontrou alguns abacaxis do tamanho de uma palma. Ele correu de volta ao acampamento para mostrar a Xiao Mei. Embora fossem pequenos, a expressão de Xiao Mei já dizia tudo. O abacaxi não é azedo. Os dois estavam famintos como lobos. Nem a casca do abacaxi foi poupada. O tempo passou rapidamente, chegando ao 21º dia do desafio. Os dois pegaram o mapa. Agora eles têm mais um último obstáculo. Uma rota de evacuação que passa por um túnel natural. Dentro dele, há milhares de morcegos. Os dois correram de mãos dadas a toda velocidade. Finalmente conseguiram escapar antes que o morcego se transformasse em vampiro. Fugiram para fora. Subiram no veículo de evacuação da equipe do programa. Após esse desafio, Gangdan perdeu 19 quilos. E Xiao Mei perdeu apenas 9 quilos. Parece que ela não deixou de roubar um pouco da energia de Gangdan. Ok, o vídeo de hoje termina por aqui. Siga-me para assistir a mais vídeos de sobrevivência na selva. Duas pessoas que não falam a mesma língua. Conseguiram, na selva, cooperar para preparar um banquete. O protagonista se chama Gangdan. Ele já foi um mercenário na Espanha. Depois que parou de lutar, ficou sem o que fazer e decidiu participar de uma aventura de sobrevivência na selva. Ele descobriu que esse desafio era muito divertido e ainda podia ganhar um prêmio enorme. Então se apaixonou por essa sensação. Como ele já era um cliente antigo do programa, sua avaliação já era de impressionantes 8,5 pontos. E a protagonista, Xiao Mei, era o irmão mais novo do capitão da guarda de Washington e passava os dias correndo por aí com a equipe. Também gosta de jogar pequenos jogos de aventura ao ar livre. Depois que os dois se encontraram, Gangdan começou a falar sem parar. Xiao Mei, confusa, disse que não entendeu nada. Após uma troca de palavras, perceberam que não falavam a mesma língua. Felizmente, Xiao Mei antes frequentava tribos africanas para ajudar refugiados e tinha algum conhecimento em comunicação por linguagem de sinais. Depois de uma conversa descontraída, Xiao Mei tirou um mapa e descobriu que havia um rio não muito longe deles. Gundong imediatamente sugeriu procurar um lugar para ficar por perto. Mas o rio ficava a 3,33 km de distância. Xiao Mei disse que tinha machucado o pé e não conseguia andar por uma planície tão seca e cheia de gramíneas espinhosas. Gangdan, sem escolha, teve que improvisar um par de chinelos para ela. Ainda reclamou dizendo que essa mulher era cheia de frescuras. Embora os pés dela não tivessem mais problemas, o sol escaldante se tornou uma ameaça ainda maior. Não tinham andado muito quando Xiao Mei desabou no chão. Para que o desafio pudesse continuar, Gangdan a apoiou durante todo o caminho até o destino, mas acabaram perdendo muito tempo no trajeto. Ele só pode cortar alguns galhos e cercá-los como uma cerca.
Para construir um abrigo simples, Xiao Mei descansou um pouco, e foi ao refeitório encher uma garrafa de água. Ao voltar para o acampamento, Gangdan já tinha feito a cerca. Os dois estavam exaustos. Beberam um pouco de água quente e deitaram para dormir diretamente. Após a longa caminhada de ontem, Xiao Mei descobriu que tinha uma bolha enorme no pé. Se não for tratada a tempo, pode causar inflamação e ulceração. Ele pegou uma flecha e cortou com força. Soltou um grito que assustou Gangdan. Pensou que Xiao Mei estava dando à luz. Correu de volta ao acampamento para verificar a situação, rindo e chorando ao descobrir o motivo. Depois de acomodar Ao e Xiao Mei, Gangdan saiu para procurar comida. Ele percebeu que havia um esquilo fofo tomando sol na árvore. Totalmente alheio ao perigo que se aproximava, Gangdan puxou o arco ao máximo e atirou uma flecha. A cena muda. Um adorável esquilo na ponta dos dedos. Já está pendurado no anel. Parece que a sorte hoje está bem boa. Gangdan voltou ao acampamento com seu troféu. Xiao Mei ficou radiante de felicidade. Embora dissesse que Gangdan foi cruel, ela foi bem sincera ao enfiar o chevrolet na boca. Xiao Mei disse que é vegetariana. Dessa vez, se não fosse o Gangdan insistir para ele comer, ele jamais tocaria nesse esquilo. À noite, o relacionamento entre os dois foi se aprofundando. Eles jogaram Geo alegremente. Chegamos ao quinto dia do desafio. Xiao Mei estava sentada no chão trançando uma armadilha para peixes. Enquanto Gangdan continuava caçando com arco e flecha, ele viu um grupo de antílopes. Estava prestes a puxar o arco e flecha, mas acabou assustando-os. Eles correram e desapareceram num instante. Voltar para o acampamento, encontrou Xiao Mei deitada no chão, preguiçosa. Não só a cesta de peixes não estava pronta, como também tinha que buscar água sozinho. Ele ficou bravo e xingou Xiao Mei. Mas Xiao Mei não fazia ideia do que ele estava dizendo. Só de ouvir essa frase no ar, já sabe que não é coisa boa. Ele sabe que está errado desse jeito. Mas está realmente muito cansado. Depois de uma luta interna, deitou-se novamente e cochilou. Gangdan, por outro lado, correu para sentar à beira do rio. Após alguns dias de convivência, ele acha que Xiao Mei é muito preguiçosa, nem parecia um policial. Além disso, ele não xingou a Xiao Mei agora há pouco. Só disse algumas palavras em português para ela. Depois de um tempo, Xiao Mei também percebeu que estava errada. Correu até o Gangdan, fazendo charme, pedindo água. Gangdan não suporta ver uma mulher chorar. Então, sem hesitar, deu a água que tinha reservado para si. Deu para Xiao Mei. Os dias de fome dos dois ainda precisam continuar. À tarde, o cesto do inferno de Xiao Mei finalmente ficou pronto. Ele pegou algumas sementes de frutas como isca, colocou a armadilha na água. Depois, ele fez isso para atrair melhor os peixes para dentro da armadilha. Colocaram muitos galhos ao redor, bloqueando as outras saídas. Se alguém hesitar e entrar nessa armadilha, será impossível escapar. Agora está tudo pronto por aqui. Só falta um peixe para encher a barriga deles. Enquanto isso, olhando para Gundam, de longe, ainda não dá para saber o que ele está fazendo. Quando me aproximei, surpreendentemente, ele estava atirando flechas em pássaros. Com sua habilidade incrível, ele conseguiu acertar 2 pássaros e derrubá-los. Levou-os direto de volta ao acampamento para Stone J. Chegamos ao 12º dia do desafio. Gangdan e Xiao Mei. Os dois foram até a armadilha para verificar o que pegaram, mas não havia nada no cesto de peixes. Quando acharam que iam passar fome de novo, um grande bagre pulou aos pés de Gangdan. E ainda provocou, dizendo que não seria comido e voltaria. Xiao Mei não deixou barato. Ela o pegou imediatamente e... Bum! Acabou com ele. Voltaram para o acampamento e começaram a assar o peixe. Olha só como eles estão comendo com tanto apetite. O que é essa gelatina de maracujá? Não precisava da ajuda dele, mas a Xiao Mei insistiu em se intrometer. Acabou estragando a armadilha. Os dois se separaram de forma nada amigável. Logo chegou o 21º dia da competição. Tudo para conquistar a vitória final. Eles só puderam deixar as diferenças de lado e seguir juntos para o ponto de evacuação. Por fim, eles conseguiram embarcar no veículo da equipe do programa. Após esse desafio, Gangdan perdeu 7 kg. Sua avaliação subiu de 8,5 para 8,9. Enquanto isso, Xiao Mei perdeu 10 kg. Sua avaliação também aumentou para 7,3. Pronto. Este vídeo termina aqui.